Até a próxima! Retornar ao mundo de Nanatsu no Taizai com uma nova história e um dos personagens mais queridos, além da animação que conquistou a todos e que essa trama merece. Deve ser mentira ou bom, pelo visto não é. Com essa história que vocês vão gostar, passando dos 7 pecados capitais para os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas vamos desde o começo com Percival, um garoto de 15 anos que gosta de caçar aves como essa com a ajuda do avô, que apesar da idade, é um cara muito poderoso. Então seu neto não fica para trás, com muita agilidade e força. No entanto, isso não importa para eles. Eles só gostam de cozinhar, caçar um pouco, se divertir juntos, competir em sumô, as coisas básicas para ser feliz. Além de se prepararem, já que Percival está com um dia de completar 16 anos, data em que tanto o avô quanto o pai do protagonista saíram do ninho, para conhecer o mundo que existe abaixo dessa montanha altíssima, mas diminuta, e onde qualquer aventureiro ficaria feliz, porque pode encontrar magos, cavaleiros, bruxas e muito mistério. Algo que parece não importar para o menino que só quer passar essas tardes e noites na companhia do avô. Algo que, em parte, ele diz porque valoriza o tempo que passa com o velho. A verdade que ele não esconde é que viajar pelo mundo o anima. Tanto que naquela noite de tanto pensar, ele não consegue parar de se mexer e acaba dormindo do lado de fora da casa. E é lá que ele vê um cavaleiro se aproximando em um barco fantasma. Algo que o impressiona, já que ele só tinha visto nuvens durante toda a sua vida. Apresentando-se, preste atenção, como o cavaleiro sagrado Ironside, que está à procura de um velho amigo chamado Bergise, justamente o avô, então ele o deixa entrar. No entanto, ele sente uma aura estranha nesse cara, e graças a um pressentimento, em vez de apreciar o barco, ele sabe que deve voltar para casa. E é aí que o cavaleiro encontra o avô dele. Ao vê-lo usar uma arma sagrada para cortar carne, reconhece-o como o companheiro com quem ganha dinheiro. Anos atrás ele fugiu do mestre dele, e o velho responde que foram eles que o traíram, iniciando um combate épico. No entanto, o cavaleiro está muito acima do poder dele com esses ataques em X. E é aí que Percival chega para ver seu avô à beira da morte. E além disso, o cavaleiro também derrota o pequeno. Não por algo pessoal, mas porque, segundo a profecia de Ironside, em breve aparecerão os 4 cavaleiros do Apocalipse para acabar com seu rei. E ele deve acabar com os possíveis candidatos sem. Não. Levou em conta que o pequeno, apesar do ferimento, é forte e consegue se levantar para se despedir do avô, que não teve a mesma sorte. Então sente culpa por não conseguir protegê-lo. No entanto, o velho sabe que em sua vida ainda encontrará a pessoa que realmente deverá proteger. Ele era um velho feliz, porque o neto não queria abandoná-lo logo. Agora, com a situação, sente-se livre para conhecer o mundo e dizer suas últimas palavras. E na verdade Ironside é seu pai, porém sem muitas forças, ele apenas se despede de seu querido neto, deixando o protagonista que passa vários dias de luto, encontrando até mesmo o presente que seu avô tinha guardado para seu aniversário e uma carta relembrando o quanto eram felizes juntos. Por isso, o protagonista, uma vez curado, enterra seu avô e decide começar sua aventura em direção à vila. Isso leva mais de um dia e meio até ele chegar ao solo da amada Britânia. Parece familiar? E aqui vai um pouco de história, já que essa terra, como os fãs sabem, foi dividida pela grande guerra entre demônios e anjos, que terminou graças a um grupo de feras chamado os 7 Pecados Capitais. E agora estamos na mesma Britânia, mais 16 anos depois. E é aqui que Percival, um pouco perdido, encontra essa raposa que parece não entendê-lo, mas pela qual ele acaba criando carinho. E ele o segue até encontrar esses arqueiros que estão praticando seus truques, e que, sem perceber, tem um espectador muito empolgado com o trabalho deles. Ainda assim, o mais astuto do grupo, Donnie, aproveita que ele é muito ingênuo e aplica o truque de desaparecer com seus pertences enquanto fogem. Por isso, os dois sabem que o que fazem é errado, ainda mais vendo como o menino era solitário. Antes que possam voltar, o protagonista os alcança e, ingênuo, aprecia o truque de Donnie, conquistando o carinho do grupo. Ao qual ele pergunta se conhecem Ironside, o cavaleiro sagrado que matou seu avô, dizendo isso sem nenhum receio. Embora ninguém saiba de nada, eles aconselham que ele pergunte na vila próxima. E mesmo que ele não tenha habilidade como cerqueiro, eles aproveitam para se aproximar um pouco, enquanto contam seus próprios problemas. E como trabalham com a magia. Porque os 3 não alcançaram o objetivo de todo aventureiro, tornar-se cavaleiro sagrado, pois seu poder nunca foi suficiente. Eles seguem em frente e descobrem que a vila está sob ataque de um lobo, vendo nisso uma chance de ganhar dinheiro ou hospedagem. O pequeno lobo se revela um monstro, então o melhor é fugir.
No entanto, na cabana há vítimas e o Prota prometeu nunca abandonar ninguém se tiver o poder para protegê-los. Mas, ao usar o arco, ele simplesmente se coloca em risco. Nesse momento, Donnie, movido pelo orgulho, revela seu lado cavaleiro e acaba gravemente ferido. Ao presenciar isso, Percival libera seu poder apenas com as mãos. Em uma cena impossível, ele derrota a besta com um tapa. Isso libera uma espécie de selo amaldiçoado que já tínhamos visto com o Ave, que aconteceu com seu avô dias atrás. O importante é que ele vira um fenômeno na vila e agora todos o veem como herói. Mas fama não o atrai, ele apenas toma banho com Elba, com quem está tudo normal. Eles ficam nus, conversam e se aproximam, pois ela acha que Percival é uma criança, mas descobre que ele tem 16 anos como todos. E é aqui que começa sua busca por Ironside. No entanto, ninguém parece ter informações, exceto um guerreiro de armadura chamado Pelgar, que conhece Ironside por serem parecidos e também conhece o avô. Há um ponto em que começa a desrespeitá-los e o grandalhão se mete só para levar um golpe dessa besta inamovível. Então, ao não chegar a um acordo com Percival, começa uma luta onde o cavaleiro parece ter muita fé na força do protagonista. Mas não acaba sendo grande coisa para ele, e ele consegue entender. Magia. Então, o único que lhe resta é fazê-lo se render para poder levá-lo, que é o seu objetivo. Enquanto os outros só conseguem ver a surra, onde por não se render, os golpes doem cada vez mais. No entanto, quando um garoto da vila decide motivá-lo, tudo muda, já que pela primeira vez ele consegue mover a armadura mais pesada da vila. Ele diz não ter magia e não entende o que ocorre com seu corpo. Porém, seu poder é enorme, e o cavaleiro sabe disso, então usa sua própria magia também. O que era o mais justo para o combate. No entanto, as chamas de Pelgar acabam sendo demais e envolvem o protagonista, que deveria se render com esses ferimentos, mas não vai fazer isso. E acontece algo curioso, aparecem várias marionetes do protagonista que são bem interessantes, porque embora as criaturas não sejam muito poderosas, Percival está usando vários tipos de magia. Tanto pela sua aura dourada, por essas pequenas criaturas de transmutação, e além disso, porque ele está se curando sozinho. No que diz respeito a este cavaleiro experiente, ele só viu uma pessoa em 1 milhão assim, por isso agora precisa levá-lo com ele. No entanto, Percival quer continuar o combate, dando ao povo a ilusão de que pode vencer. E é Donnie quem consegue ganhar um pouco de tempo com sua magia, porque sabe que a força desse cavaleiro negro está sendo contida. Então, antes que a tragédia aconteça, Donnie decide usar alguns de seus truques, mas já é tarde demais para fugir. Felizmente aparece a raposa de antes que sem fazer muito se coloca no caminho dos protagonistas. E usando um orbe mágico leva esses humanos, antes que sejam mortos, até os ossos de um dragão. E é aqui que, do nada, a criatura chamada Sim começa a falar e diz ao protagonista que ele precisa acompanhá-lo antes que o encontrem. Esses cavaleiros negros, no entanto, precisam de uma explicação sobre o que está acontecendo, nos contando que existe uma organização de cavaleiros negros que compartilham certas semelhanças em suas armaduras robustas e que servem ao rei maligno. Já que a profecia diz que os 4 cavaleiros do Apocalipse, chamados de Guerra, Fome, Peste e Morte, acabarão com sua vida, todos incríveis. Então, antes que eles se reúnam e acabem com o mundo, há pessoas como o rei que querem acabar com eles, e a organização do Zorro busca evitar que os cavaleiros causem o caos. Por isso, ele deve acompanhá-lo e, se concordar, ajudará a encontrar seu pai. Mas antes precisarão viajar para Leones, uma cidade bastante familiar. Enquanto isso, Camelot, um reino oculto onde se reúnem os cavaleiros negros e seu líder, lhes dá mais pistas sobre os cavaleiros. Como que são adolescentes que têm certos traços de poder e estilos de corpo com penteados meio fora do comum. O que faz Ironside, que está presente, lembrar de seu filho, de quem ele não verificou direito se realmente tirou a vida. Algo que Pelgar vê como um desperdício, já que poderia treinar o garoto como um aliado com todo esse poder. Cria-se uma tensão entre eles, pois o pai precisa eliminar Percival. Por orgulho ao rei, ele perde qualquer sentimento pelo filho. Além disso, tem medo do seu poder, pois ele é o cavaleiro mais propenso a destruir o mundo, mas talvez seja só um garoto se divertindo ao perseguir tudo o que vê. Bom, vamos ver, até mesmo se perdendo em uma floresta onde as fadas percebem que ele entrou. Enquanto Donnie e Shin, em busca de comida, encontram essa gigante que durante sua oração conversa com o humano. Já que na floresta onde ela vive ultimamente tem criaturas perturbadoras, justamente as que Percival está caçando para o jantar. O problema é que ele ouve gritos em uma casinha e ao investigar encontra esse refém que consegue libertar e escapar sem problemas.
No entanto, havia alguém atrás e esse aproveita para fazer o protagonista dormir e substituir o sujeito de testes que ele tirou. Com uma cara bastante macabra, já que o sujeito conhecido como Natians foi o causador de todo o caos na floresta e dessas criaturas mutadas. E isso é algo que tanto as fadas quanto a gigante temem, já que o sujeito é conhecido como o herborista. Insano, porque seus experimentos com criaturas vivas são os mais macabros. Enquanto isso, seus companheiros Donnie e Shin o procuram com medo de tudo o que ele possa fazer. Esse cara chamado Natians, com suas poções e a má fama que tem entre todas as criaturas. Embora, é claro, a gigante parece não concordar muito com isso. Enquanto isso, o protagonista semi-despido está pronto para os experimentos para os quais Natians tirou suas roupas, porque essas peças têm uma carga mágica escondida. Olha só, o caso é que ele recebe doses, poções, que seu corpo assimila instantaneamente, assim como seus efeitos. Isso empolga o herborista, que agora tem o sujeito de testes perfeito. Porém, algo não bate. Ele é mais calmo do que parecia, muito empático, e dá pra conversar com ele dizendo que o está tomando como refém, já que foi ele quem o atacou, em primeiro lugar na casa dele, assim como fazia a fada que estava antes, e esse olhar de velho tarado ele tem desde criança. Isso se deve ao fato de que tudo o que o emociona ele demonstra se mordendo e dando pistas de que o objetivo de suas poções não é tão pessoal quanto parece. Enquanto Donnie e os outros estão tentando sobreviver a todas as feras montadas da floresta. Amaldiçoando o herborista que, após esclarecer o mal-entendido com o protagonista, opta por deixá-lo ir. Se o corpo dele conseguir suportar a poção definitiva que está preparando, que também pode matá-lo facilmente. Por isso, o protagonista, que já podia ter se libertado, se afasta, pega suas coisas e deixa Asciens, desesperado, atacá-lo, desviando facilmente de tudo. No entanto, ao ouvir o cara desesperado, ele percebe que essa poção está sendo preparada justamente para salvar o vale. Algo que não bate com o que já sabíamos até agora. Então ele decide confiar em suas palavras. E ele mesmo toma o veneno, que o faz se contorcer um pouco, mas rapidamente ele se levanta, com mais força e com a energia necessária para percorrer toda a Britânia em um instante, tornando o experimento um sucesso graças à intuição do protagonista. E por isso ele fica muito agradecido a Asciens, que por algum motivo decide tomar o resto da poção, o que faz com que ele durma por um tempo. Enquanto do nada aparece Donnie para ver se o protagonista está bem, e na companhia do inimigo de todas as fadas do vale. No entanto, enquanto está inconsciente, ele menciona Ordo, e segundo os pequenos seres, Ordo foi há muito tempo o primeiro humano a tocar nesta floresta. E era uma pessoa muito gentil, que dedicou seu tempo a estudar todo tipo de ingredientes e preparar remédios justamente para as criaturas do lugar, tornando-se uma espécie de líder. E com o tempo conheceu a freira e Natians, que por terem sido abandonados desde crianças, e cuidou deles como se fossem seus próprios filhos. E enquanto cresciam, ensinou tudo sobre plantas, poções, como trabalhar ingredientes e como preparar as melhores poções. Pelo menos até o dia em que desapareceu, o que foi o estopim para que Nassim se trancasse em sua cabana como um louco. Então temos bastante mistério, mas aqui o herbalista já está recobrando a consciência e vendo que o estado do vale está piorando e precisa usar sua preparação, embora as fadas do local não o deixem. Então Percival é o único que o defende, dando-lhe confiança com o experimento que tem em mãos. Então, quando a névoa tóxica começa a se espalhar, acabando com todas as criaturas, Nassim usa sua habilidade venenosa, que consiste em assimilar qualquer líquido que ele ingere e replicá-lo com seu poder, espalhando-a instantaneamente por toda a floresta, que rapidamente começa a ter um efeito positivo em todo o vale, incluindo as criaturas transformadas, que é a razão pela qual todos o estavam acusando, mas ele também sente culpa por isso. E é que seu pai lhe ensinou que para entender os venenos e encontrar a cura para as doenças, ele precisa trabalhar com elas mesmas. Embora devesse se sentir a pior pessoa até agora, graças à sua obra conseguiu virar a situação, então as coisas se acalmam por enquanto. Enquanto isso, Percival faz uma muleta bem grosseira e só restam as fadas. Elas pedem desculpas por todos os boatos que criaram sobre o herborista, e ele diz que o verdadeiro herói é o protagonista, que em sua ingenuidade sabia o risco que decidiu correr para cumprir essa tarefa. No entanto, a raposa e seus sentidos percebem que o veneno ainda está espalhado pela terra e pela fonte. É uma fenda na montanha bastante suspeita, da qual emerge uma criatura desagradável e deformada, bem ao estilo titã, que acaba sendo um mestre Ordo que parece muito agressivo e que felizmente sua irmã consegue deter no último momento, já que o corpo dessa besta está produzindo a toxina que contaminou o vale.
No entanto, o garoto não consegue entender isso ao lembrar do amor de sua mãe pelas criaturas e por essa floresta. Então, em sua teimosia, ele se aproxima, tentando fazê-lo ouvir a razão com palavras, se expondo ao perigo, onde o protagonista e sua irmã. Para protegê-lo, a garota acaba usando seu corpo como escudo, ficando em estado muito grave. E é aí que entra em cena aquele que o protagonista resgatou e que acaba sendo o autor de todo esse caos. E quem foi o responsável por transformar Ordo, com a justificativa de que o velho é um pecador nato e destruir toda essa área é a forma de se redimir. Então, neste momento, Percival muda sua personalidade e, cheio de raiva, jura para Nasciens que vão recuperar seu avô e que não vai se deixar enganar por essa fada. Mais uma vez, a história continua com Percival, que está motivado a salvar o pai de Nasciens. No entanto, no estado em que está agora, ele não sabe o que fazer. Mas Percival sempre tem ideias, já que o mais rápido é acabar com quem controla Ordo. E é apenas uma simples fada. Não deveria ser um problema, se não fosse porque por trás desse rostinho fofo está Talisker, outro dos cavaleiros que trabalham para o rei de Camelot. E consequentemente, Percival sabe que ele é amigo do seu pai. Porém, o homem, confiante em seu poder e vendo o desespero do herborista, sugere que, se conseguirem acertá-lo, mesmo que apenas um golpe. Razão pela qual seu pai adotivo está nessa condição tão deformada, até mesmo pior. E se conseguir derrotá-lo, terá a opção de devolver Ordo ao seu estado humano. E mesmo sem saber que isso são mais provocações do que qualquer outra coisa. Nasciens não escuta e decide atacar sem pensar com sua outra habilidade, que lhe permite gerar veneno em diferentes objetos que ele pode até dispersar. Então Percival também quer ajudá-lo, mas Nasciens não permite. Seria uma presa fácil para Talisker, e já que o protagonista por algum motivo não consegue invocar sua magia, ele fica como um bobo enquanto o herborista tenta atacar. No entanto, o inimigo controla o clima à vontade e atrai granizo que seu rival não esperava, e é Percival que, com sua velocidade, acaba salvando ele. No entanto, eles se esqueceram de Ordo, que aparece por trás e acerta seu neto, sendo Percival quem agora usa seu corpo para parar os golpes e fazê-lo recuperar a consciência. Com palavras, em alguns momentos, ele consegue fazê-lo duvidar um pouco, até mesmo derramar uma lágrima. Então, Talisker começa a se desesperar pela demora e lança novamente um ataque de granizo que eles não conseguem evitar. No entanto, mais uma vez o protagonista decide usar seu corpo para deter o gelo, levando vários golpes por todo o corpo, mas cumprindo completamente seu objetivo. Enquanto isso, os outros o encontram muito machucado, mostrando a motivação de Percival, então Talisker se cansa e decide acabar com isso de uma vez por todas. No entanto, uma luz ilumina tudo, gerando uma aura de poder sobre o protagonista como a das criaturas que vimos há alguns dias. Mas desta vez mais deformadas e com uma clara evolução de poder, algo que nem mesmo seus companheiros entendem por que está acontecendo. Então, neste ponto, um simples ataque de Talisker já não funciona, e ele precisa tentar outra coisa, porque agora essas criaturas amorfas estão dominando ele. As condições que ele mesmo colocou no início da luta. No entanto, pouco a pouco ele percebe a resistência do protagonista e se sente bastante diminuído, mesmo quando acaba dominando-o com uma só mão, totalmente envolvida por poder mágico, onde só lhe resta contar a verdade ao herborista, já que todos sabiam o quanto ele amava a floresta. E aqui para Talisker, mas no geral, para todos os cavaleiros que servem a Arthur. Os humanos que dedicam seus esforços para ajudar outras raças que não sejam os próprios humanos estão pecando. E fizeram vários avisos para Ordo, dos quais, embora ele tenha ouvido, não deu atenção a nenhum, e acabou recebendo esse castigo, como uma besta consumida por impulsos obsessivos, obrigando-o a atacar o vale que ele mesmo protegeu por tanto tempo. Com uma clara convicção do cavaleiro de que o que está fazendo está certo, e não só para ele, mas para seu rei, algo que claramente uma criança não entenderia. Então agora o cara decide invocar seu poder de raio, convencido de que desta vez vai acabar com a luta. No entanto, Percival pega os raios com a mão e os lança contra seu inimigo que não entende quem é esse garoto. Até que ele percebe a descrição dos Cavaleiros do Apocalipse e vê que combina perfeitamente com aquele que tinha cabelo de pássaro. Então agora ele decide usar seu poder de verdade, porque é a oportunidade de acabar com a única ameaça aos planos de seu rei, por isso Sem percebe isso. E já que entende que a magia do Prota parece se adaptar ao que ele está pensando, faz com que ele crie a arma perfeita e é como Percival. Lembrando de suas antigas façanhas com seu avô, ele recria essa grande espada que acaba facilmente com o ataque de Talisker. Se houver 4 desses monstros, será muito difícil para seus companheiros, já que ele está praticamente morto.
Embora o protagonista ainda não controle muito bem como funciona sua magia, vemos que a freira acorda e surpreende a todos com sua nova cor de pele e o motivo de ainda estar viva. No entanto, ele não sabe que os gigantes de nascimento têm a habilidade de transformar sua pele completamente em metal. E foi isso que a garota usou para salvar sua vida no momento exato. No entanto, Ordo ainda está em um estado lamentável e Mackenzie já não sabe mais o que fazer. E ele só tem a ideia de recuperar seu pai, e todos os objetivos que ele tanto desejava. No entanto, ficar triste, chorar e tudo isso, o protagonista e Natiens, eles encontram esse objeto com uma aparência bastante estranha, que Talisker deixou antes de morrer e que decidem destruir, liberando a maldição que continha o herborista, e que se transforma em felicidade para todo mundo. Especialmente para o antipático Natiens, que pela primeira vez demonstra felicidade sem se importar, ensinando algo importante ao protagonista que depois o defende diante dos amigos. Enquanto isso, Sin nos explica que o bastão estranho de Talisker acaba sendo uma das relíquias do caos, das quais todos os cavaleiros possuem uma, e representa a máxima maldição de seu poder. Por isso, aqui, Percival dizia que agora não será suficiente apenas dar uma surra no assassino de seu avô, mas ele vai ajudar qualquer um que sofra por causa dos cavaleiros e seus bastões do caos, inclusive seu líder, Arthur. Por hora, eles devem iniciar a viagem por Liones, primeira cidade a ser visitada. No entanto, antes que possam ir comer alguma coisa, sem saber como, de alguma forma estranha, ele já tinha tudo preparado com uma das criaturas que estavam amaldiçoadas na floresta. O herborista também aparece de forma estranha para fazer uma declaração anticlimática ao protagonista. No entanto, não se trata disso, mas sim que, com uma expressão sombria, ele diz que vai acompanhá-los em sua aventura, deixando seu avô e sua irmã para trás, já que eles decidiram que o vale se tornasse cada vez mais produtivo e um lugar melhor. Enquanto isso, ele pode seguir sua aventura para se tornar um herbalista tão bom ou melhor que seu pai. No entanto, Donnie não gosta da ideia, pois não acha útil para a equipe e considera sua personalidade complicada. No entanto, ele acaba sendo aceito na equipe pela utilidade de seus venenos em alguns casos que possam encontrar. Enquanto isso, vemos que as fadas do vale, embora muito tristes pela partida de seu velho amigo, sabem que isso é o melhor que poderia ter acontecido com ele. É a primeira vez que em Athens ele encontra alguém que pode chamar de amigo, algo evidente em sua expressão feliz. Porém, a história segue. Em uma vila distante, Ironside está reunido com o duque do local, que tenta convencê-lo da importância de encontrar uma das peças do caixão da escuridão eterna escondido nesta vila, e que isso servirá ao cavaleiro sagrado para evitar um desastre que se aproxima na vila. No entanto, é aí que entra em cena Anne, a filha do duque, que tem a habilidade secreta de saber quando alguém está mentindo. E embora seu pai seja o primeiro a fazer isso para defender sua cidade, Ironside está totalmente corrompido pela mentira. Então, quando ele tenta propor diretamente que ela seja a esposa de seu filho, dá pra ver o nojo no rosto dela, e por isso seu pai interrompe a situação. Enquanto isso, vamos com os protagonistas que estão sobrevivendo no Grande Vale e Percival tentando controlar seu poder, que é tão instável e aleatório quanto ele, e encontra em sua bolsa a velha faca de cozinha de seu avô, que para todo mundo está claro que se trata de uma espada mágica, quem sabe com que nível de poder, já que era de um cavaleiro sagrado. Mas enfim, eles precisam se concentrar agora em viajar para Liones, onde podem encontrar a entrada para Camelot. Porém, são lugares que para as pessoas normais já não existem. No entanto, Sishin diz, o protagonista confia cegamente. No entanto, como eles não têm os maravilhosos orbes de teletransporte que, aliás, foram criados por um personagem que eles conhecem e que nós conhecemos como Merlin. Por ora, devem buscar o mago mais próximo que possa fabricá-los. Ao chegar à vila, as criaturas do protagonista decidem desenterrar uma estranha lápide que inicialmente não compreendem. Até que aparece Anne para acusá-los de ladrões e aliados de Ironside. Então, como ninguém entende o que está acontecendo, as coisas ficam tensas. No entanto, quando todos parecem ser mentirosos, a garota percebe que Percival não só entrega a peça para ela, mas também está totalmente livre de mentiras, algo que ela nunca tinha visto antes. Por isso, quando uma das criadas aparece tentando levar a garota para casa, ela decide como última opção confiar o objeto a Percival. No entanto, no final, ninguém sabe o que fazer com ela, e é Shin quem explica para eles que peças desse tipo fazem parte de um selo muito poderoso. Mas o protagonista só consegue pensar em derrotar seu pai, sem levar em conta o caos que isso poderia causar. Além disso, seu poder ainda não é páreo para Ironside. Assim, eles aguardam uma reunião noturna, onde o Cavaleiro Sagrado destaca a importância de encontrar a peça faltante do caixão.
Enquanto isso, os protagonistas se limitam a observar, já que, segundo o Vermelho, ativar o caixão é a única coisa que pode salvar os aldeões do desastre que se aproxima. No entanto, Shin sabe que tudo isso é mentira. Ao ver a pedra... Há 16 anos para selar os demônios na Grande Guerra, o que teve um custo de 16 almas. Se Ironside quiser ativá-lo, deve fazer o mesmo processo, provavelmente com as almas desses pobres aldeões. Então Anne, que também sabe que ele está mentindo, o humilha na frente de todos, além de acabar revelando seu poder. Ironside a considera um possível perigo para seu rei. Então, com toda essa confusão, o melhor para os protagonistas é aproveitar e fugir. No entanto, apesar da raiva que sente do pai, Percival não consegue abandonar a garota. Por isso ele se deixa ser visto pelo pai, que o despreza como sempre, e leva Anne para um lugar seguro onde possam se organizar e proteger a peça. No entanto, já é tarde demais quando a empregada que vimos na verdade é a familiar de Ironside, e ela consegue escapar, completando assim o selo com o qual agora todo o caos é desencadeado. Eles não podem fugir, pois toda a vila pode ser morta se o familiar não ficar com o duque, e livremente iniciam um ritual no qual várias sombras são libertadas, com fome de sacrifícios. Eles vão para a cidade, agora cheia de criaturas amorfas, onde Shin quer resolver isso. Algo em que Percival confia totalmente, levando os outros a confiarem também, pois precisam lidar com o cavaleiro. Que mesmo estando distraído com o ritual, ninguém escapa de sua aura bestial, espalhando terror em todos, menos em Percival. Sem a magia que tinha sido tão útil antes, ela é humilhada pelo poder de seu pai, que não tem rival mesmo usando apenas uma mão. Por isso Donnie, diante da ideia de morrer dessa forma, prefere fugir, algo que Percival nem sequer considera. Segue atacando, agora com os demais companheiros, como Anne, habilidosa com a espada, mas ainda assim não é suficiente. Mas ninguém contava que a Nasciência aplicou parte de seu veneno na espada da garota. E isso consegue atingir o inimigo, que tem sua mobilidade bastante reduzida e que só o deixa ainda mais furioso. E agora seus ataques únicos se transformam em uma chuva de X afiadas. Enquanto isso, Donnie, ao se deparar com a situação crítica do vilarejo, percebe que não pode simplesmente fugir, com tanta gente sofrendo por causa dos demônios, agindo contra a própria vontade. Enquanto isso, no castelo, o grupo sobrevive graças à cura de Percival, que justamente neste momento começa a ser torturado por seu pai, que lhe conta que a razão pela qual matou o avô é simples, porque seu rei achava que ele era um dos cavaleiros, ele precisava cumprir sua missão, além de que o avô havia roubado um objeto muito importante no passado. No entanto, ele sabe que naquele momento errou o alvo e continua atacando-o de forma brutal. Ele sabe que seu filho é o verdadeiro cavaleiro que buscava, e agora precisa matá-lo para que os planos do rei deem certo. Então ele o atravessa com uma espada, enquanto ninguém pode fazer nada para salvá-lo, apenas Inocência recupera o corpo. Mesmo com Linda dando a poção, a versão aprimorada não surte efeito, deixando uma situação tensa com uma criança assassinada pelo próprio pai dias depois de ter matado o avô problemático. Após ajudar na vila, Donnie volta ao castelo para apoiar seus companheiros. Por algum motivo surge uma das criaturas de cura do protagonista, mesmo com o dono morto. Algo que Ironside não esperava, que decide acabar com ele antes que se torne perigoso. No entanto, não é tão simples graças à Inocência e a Anne, que não pode deixar que a única pessoa real que conheceu morra facilmente. Por toda parte. Enquanto isso, Anne, com um novo corte de cabelo, tenta defender a situação. Embora Ironside ataque de novo, não parece tão eficaz diante de toda essa demonstração do protagonista, que agora, vendo a evolução do seu poder tão rápido, sabe que é muito perigoso deixá-lo vivo e deve acabar com ele naquele instante. O poder de Percival depende tanto da motivação do avô quanto dos companheiros, sendo chamado de esperança. Enquanto os demônios atacam os aldeões, apesar da distração de Donnie, de repente surge um guerreiro. Usando facas com extrema habilidade, elimina facilmente cada demônio que encontra, um após o outro, sem esforço. Enquanto isso, o familiar de Ironside apenas observa o plano do mestre desmoronar até chegar sua vez. Então, os protagonistas interpretam que isso se deve aos aliados que Shin conseguiu. E é aqui que a situação muda, já que o Cavaleiro Sagrado começa a aceitar o fracasso de seu plano. E como isso é uma desonra para seu rei, que provavelmente vai acabar matando-o. Então, vendo todo o mal que fez ao seu pai e ao seu filho. Como último desejo, ele quer ver o rosto de Percival de perto uma última vez, o que chega a comover o protagonista, já que ainda é seu pai. Mas Anne deixa claro que Ironside está cercado pelas piores mentiras.
irritando o inimigo que já não aguenta mais essa garota estranha e muito menos seu filho, a quem só insulta, tenta atacá-lo. No entanto, agora Percival consegue desviar com mais facilidade, usando seu poder e sua capa. Porém, ele não pode fugir para sempre. Aproveitando o efeito do veneno de Nascience, eles tentam atacar pela primeira vez, mas sem sucesso, ao usar o elemento surpresa. A habilidade de Donnie e uma armadilha clássica, Alejandro se destaca. Ele fica com a parte mais importante e separa o caixão. Eles também conseguem revelar o rosto do inimigo, que se mostra totalmente superado, apesar de sua força bruta. Aceitando que Percival fez um ótimo trabalho, porém, também sabe que só está adiando um pouco a queda iminente de Liones, que conseguirá se ajustar ao lugar. Antes que ele continue lutando, é interrompido por outro cavaleiro, Morlande, que diz haver prioridades. E nesse caso, há um guerreiro desconhecido na cidade que por seus atributos pode estar associado aos 7 pecados capitais. Isso não é conveniente para eles e com olhar de ódio ao filho precisam sair. Assim resta o fim da batalha e a vitória do time exausto. Isso sim, tanto o pai de Anne quanto os aldeões agradecem todo o esforço que fizeram, principalmente por aquele aliado que Shin conseguiu, que, de maneira suspeita, depois de voltar, inventou uma desculpa de como conseguiu chamá-lo. O fato é que a tranquilidade toma conta do lugar, enquanto Percival não poderia estar mais feliz. No entanto, como sempre faz, ele guarda a dor para depois e para a manhã seguinte. Ele se lembra de como seu pai se parece com seu avô, até mesmo nas expressões, até mesmo na maneira de falar. Isso simplesmente o deixa muito triste, porque estamos falando de uma criança que tem que sentir o ódio do próprio pai. Mas bem, agora vamos para Camelot, onde pela primeira vez vemos Arthur Pendragon, o chefe supremo desses cavaleiros, que repreende Ironside por seu fracasso. Acima de tudo, porque mesmo sendo os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles ainda são crianças, algo que o velho aceita sem problema, assim como seu castigo. Por isso, o líder usa sua força sombria e, através de uma técnica bastante macabra, parece vasculhar seu interior, causando uma dor agonizante. Enquanto isso, Arthur conta a ele que criou a terra de Camelot para que os humanos não precisem sofrer por causa de guerras de outras raças. No entanto, enquanto existirem os 7 pecados ou os 4 cavaleiros do Apocalipse, ele nunca poderá completar seu plano. Trazendo-o de volta à realidade, onde Arthur curou o veneno que Ironside ainda tinha em seu corpo e decide lhe dar uma nova chance de cumprir seus planos. No entanto, por enquanto ele não deve procurar Percival, nem o guerreiro desconhecido, mas simplesmente deve encontrar a garota que será sua futura esposa. Isso se relaciona à capacidade dele de se antecipar aos inimigos. Enquanto isso, os protagonistas, depois de receberem os agradecimentos do Duque, ele lhes conta algo mais sobre Ironside. Ele foi companheiro de sua esposa como cavaleiro sagrado e ela sempre falou maravilhas dele. O incrível senso de justiça e bondade que ele sempre teve, do qual atualmente não resta muito. Mas eles são interrompidos, pois Anne aparece com um novo estilo e não só de cabelo para seguir os passos de sua mãe como cavaleira sagrada. E já que seu pai sabe que não pode detê-la, ele a confia a Percival, que é o mais indicado nessa situação, iniciando uma grande equipe a qual ela é mais do que bem-vinda. Enquanto isso, o mais difícil é a despedida com seu pai, que mesmo assim confia muito nela. Suas malas e caminho para Liones, para um Percival. Ele não consegue se sentir tranquilo com o destino que o espera, destruindo o mundo inteiro. Mas é Shin quem o acalma, dizendo que ele só precisa conseguir poder e se opor a esse futuro que o espera. Se apoio é o que ele precisa, ele conta com esse grupo incrível de amigos que o acompanhará em sua decisão. Além disso, o garoto é fera, isso não dá pra negar. Mas só começando o caminho para Liones, percebemos que o cavalo fuleiro que Anki está montando, presente do pai dele, é o mais barato e mais lento que existe. No entanto, é a única companhia que a garota teve desde criança, pois sua personalidade dificultava amizades, embora agora ela tenha ótimos amigos. Porém, o cavalinho é complicado e mal consegue andar 1 quilômetro sem quase entrar em coma. E eles precisam chegar a Liones, lugar que Anki lembra bem, já que é o lar de seus ídolos, os 7 pecados capitais, e onde ele pretende realizar seu sonho de conhecer o atraente Meliodas, de quem ele até tem um dos cartazes de procurado. Mal sabe ele a surpresa que vai ter com o anão. Mas enfim, ela sugere que escolha um líder, já que nenhum dos outros cumpre com os requisitos, nem mesmo um pouco. Donnie, que também é um bom líder, ela se candidata como a melhor opção. No entanto, mesmo tendo o título, Shin sempre é o mais estratégico e rapidamente traça um caminho até Liones. Eles evitam uma floresta onde podem morrer facilmente. Mas estendendo um pouco a jornada, eles chegam primeiro a uma vila chamada Cante, onde vamos por um momento a uma de suas tabernas e conhecemos Rose.
aparentemente um simples bêbado, mas que na verdade é o atual líder dos Cavaleiros Sagrados de Liones. E além disso, ele é o tio de Donnie, que há muito tempo estava treinando ele e seu irmão Edrin para se tornarem grandes cavaleiros. Mas se hoje em dia a rua tem algum motivo, após seguirem com o cavalinho sonolento, chegam à cidade e se surpreendem. Há muito comércio, mas além do bar, das pousadas e da área de combate, há algo estranho com os produtos. E isso a gente percebe na hora, quando a Grandiane decide gastar todo o dinheiro que eles têm em produtos que não precisam, mas que acabam tendo todos o mesmo preço, mesmo sendo coisas diferentes. Ainda assim, eles ignoram e tentam recuperar algum dinheiro. Enquanto Donnie e Nascens decidem tomar o dinheiro, acaba acontecendo o reencontro entre Donnie e seu tio, que o repreende por ter abandonado o treinamento de Cavaleiro Sagrado. E agora só fica bebendo nas cidades, algo que Donnie não pode negar. Enquanto vemos pessoas misteriosas vagando pela cidade e Percival vencendo todas as lutas na arena do local, levando todas as apostas e recuperando parte do dinheiro que perderam. Enquanto isso, Nascens percebe que é estranho o Cavaleiro Sagrado estar em uma área tão distante dos leões. No entanto, aqui ele começa a exagerar um pouco com seu sobrinho, porque sabe que o toque dele é perigoso se cair em mãos inimigas, e não confiaria isso a ele, lembrando que ele não foi capaz de conquistar nada em sua vida. E sua mãe, que já morreu, estaria igualmente decepcionada, até mesmo batendo nele bêbado. Toda a equipe se reúne na taverna, enquanto Donnie só consegue fugir, angustiado pelo ocorrido. E já que Hoser tira o dinheiro do que eles consideram apenas algumas crianças, eles também começam a ficar irritados e decidem resolver o que está acontecendo com uma boa briga, mas de quem conseguir aguentar mais a bebida. Em uma sequência onde Nasciens parece bastante confiante em sua habilidade, enquanto explica aos outros que já descobriu o que está acontecendo nesse lugar. E é que todo o comércio de Khan é baseado em objetos marcados ou feitos sob encomenda, e a venda desses com preços semelhantes. O que só indica uma coisa, pelo estilo dos seus habitantes, e é que todos no lugar são ladrões. Apesar de Hoser também concluir isso, já é tarde, pois estão cercados. Agora eles encontram o líder, que é o outro aprendiz do Cavaleiro Sagrado, Edrin, sendo cercados por um monte de inimigos que confessam ter tomado a cidade, desarmando todo o aventureiro que se aproximava, incluindo agora o grande Hoser. Mas isso mostra a eles que precisarão de mais do que tirar as armas para vencê-lo. Dizendo isso com uma presença imponente e que parece mais poderosa do que todos os outros, se não fosse pelo álcool que tem dentro, que é suficiente para fazê-lo dormir. No entanto, embora a maioria esteja inconsciente, ainda restam ciência e sua magia, que consegue fazer a maioria dos ladrões dormir. Mas Edrin parece ter sua carta na manga com esse tipo de ilusão de Percival com a qual acaba sendo golpeado, e todos acabam sendo levados para uma masmorra. Enquanto isso, do lado de fora, Donnie reflete nas palavras do tio, reconhecendo que ele tem razão. E é aqui que eles se reencontram com Edrin, que ainda o considera muito como seu amigo. No entanto, parece que os dois mudaram bastante, falando de uma forma mais egoísta e sem aquele espírito de ajudar os outros que tinham antes. Ainda assim, ele aprecia Donnie e propõe que ele se junte a um novo e lucrativo trabalho que conseguiu, algo que Donnie não sabe como reagir. E menos ainda quando ele conta que se trata de roubo. As pessoas que chegam à cidade simplesmente ficam felizes por terem cumprimentado e decidem procurar por Percival. No entanto, Edrin diz a ele que trancou todos e isso irrita bastante o guerreiro. No entanto, ele não pode fazer nada ao ver a arma secreta de seu velho amigo, enquanto Gohoser diz que esse covarde não fará nada. Mas acontece que o bartender que já conhecemos se chama Taizu, o grande Taizu, que é gentil com todos. E decide libertá-los dizendo ao Cavaleiro Sacro que eles devem cuidar da arma de seu aprendiz, um grande dragão lendário, que ele domesticou de alguma forma estranha. Então é uma nova tarefa acordar Percival e Yennefer, que aprendem a se relacionar com o Cavaleiro Sacro. Enquanto isso, o Taizu conta a eles que Edrin não é o típico vilão, já que, embora roube as pessoas, sempre as deixa ir, fingindo ser o forte. Algo que o bartender notou desde o primeiro dia na taverna. Ao se deixar influenciar por más companhias, ganhou poder e apoio de pessoas de má índole após roubar o ovo do dragão ancestral, que agora domesticou. No entanto, depois de tanto tempo, o bebê dragão já deveria ter saído do ovo, e a mãe está começando a desafiá-lo. Já que este não é o ovo original, apenas uma cópia, que é a habilidade de Edrin de replicar, e quando a mãe perceber, começará a destruir tudo.
No entanto, Roser não quer salvá-lo, porque segundo ele merece. Mas Taizu foi testemunha de que ele não é uma má pessoa, que protege mulheres e crianças, até mesmo deixando vivos os cavaleiros que captura. Essa é a razão pela qual ele foi traído por seus subordinados. Eles deixam o ovo cair e acabam liberando a fúria do dragão, que começa a destruir tudo. Enquanto isso, descobrem que Edrin cuidava do verdadeiro filhote de dragão, mas não o entregaram à mãe porque ele está doente. E é assim que Nascens decide tratá-lo, enquanto os outros vão resgatar Donnie. Ele não entende por que o apoiam, se ele sempre foge, e é Percival quem o defende dizendo que ele não é a pessoa que ele lembra, já que justamente está tentando salvar seu velho amigo de não cair, contando pra ele que agora sim quer ser cavaleiro sagrado, já que descobriu alguém por quem vale a pena arriscar a vida. No entanto, justo nesse momento, Son é atacado pelo dragão e é o protagonista quem o salva com sua magia, até mesmo devolvendo um ataque de fogo gigante contra o dragão, que não sofre nenhum dano. Aqui vemos o passado de Roser e sua fé de que Donnie seria um grande guerreiro. Apesar de ele ser medroso e com a motivação que sempre dava a Edrin, Roser achava que Donnie conseguiria. No entanto, voltamos ao presente, onde acontece o caos, onde tudo está sendo destruído. O dragão bebê ainda não melhorou, e Roser segue sem saber o que fazer. Então, Shin, que já o observava há um tempo, confessa a ele que nem tudo é culpa de seus discípulos, mas também de querer que eles fossem cavaleiros tão fortes quanto ele. Não importa que cada pessoa seja diferente como Donnie, que é um covarde. Durante a última batalha, ele não conseguiu a relíquia por acaso, mas sim porque foi uma missão suicida na qual ele foi o protagonista. Assim como Percival, que agora está expondo sua vida, revelando sua identidade como cavaleiro, que é uma missão dada pelo desconhecido Rei de Leones. Então, por enquanto, eles estão sendo derrotados, por isso pedem para que ele finalmente retire o álcool do seu sistema. Enquanto isso, lá fora, todos usam magia que é inútil contra o lendário dragão. Escapar com truques, além do fato de que o cavalinho decide quebrar bem no meio da fuga, e agora eles estão encurralados. No entanto, aqui aparecem alguns redemoinhos que só podem ser do Hauser. E embora todos achem que ele é um bêbado fraco, não devem esquecer que ele é o cavaleiro sagrado que aguentou a guerra de 16 anos atrás e a venceu. Assim, com grande habilidade e movimentos com nome próprio, ele acaba dominando a besta com esse gigantesco ciclone, que se surpreende com qualquer coisa. E agora quer ser um cavaleiro sagrado como ele? Enquanto Nascens consegue fazer o Baby Dragon aparecer e se reunir com sua mãe, que era o que a deixava inquieta. Mas por segurança, eles ficam encarregados de proteger a cidade, e é aqui que Edrin quer ir embora de novo. No entanto, seu mestre ressalta tudo de ruim que ele fez, enquanto lhe dá um grande soco. Tudo isso para deixar claro que metade da culpa é dele por ter colocado tanta responsabilidade sobre ele. Quando Donnie decidiu fugir e só acabou o frustrando, então ele entende que é um péssimo mestre, e os dois precisam começar novamente do zero. Ele também pede desculpas ao Donnie, que só aprendeu a valorizar a vida assim. Agiu como covarde após ouvir da mãe que devia viver pelos dois. Mudou depois de conhecer Percival e os outros. Resolve tudo para que, junto ao irmão, possam seguir o objetivo de virar cavaleiros sagrados. Para isso, ele devolve a relíquia. Mas antes preciso avisá-lo que, enquanto tiver esse objeto, todos os discípulos de Arthur o perseguirão, e ele não está preparado para isso. E foge novamente, no entanto, Percival decide que ele sim vai levar esse objeto. Então, com uma ajudinha extra, Roser acaba entregando a arma que o acompanhará daqui pra frente, fazendo Shin perceber que ainda não avisou ao seu rei que encontrou o cavaleiro que procuravam. Então ele se afasta um pouco do grupo, que vimos capítulos atrás e que se chama Lancelot, e envia uma flecha com destino a Lyones, onde depois de um hype incrível e um misterioso sat, descobrimos que é para o rei Meliodas, que é quem esteve por trás de todo esse plano para resgatar Percival, nos deixando com uma cena incrível, cheia de nostalgia. No entanto, após o aparecimento do Capitão Meliodas, nossos protagonistas continuam sua aventura. Mas é óbvio que eles precisam descansar, ainda mais com o caminho até Lyones, embora Percival só pareça preocupado em conseguir um nome para sua nova e incrível espada. Até que todos caem em sono profundo, pelo menos até que Shin é perturbado, pelo que parece ser uma aparição, neste caso, uma noiva misteriosa que sorri para ele. Enquanto isso, a raposa não consegue distinguir de quem se trata, algo que o deixa pensativo. Mas no dia seguinte, tentando subir a montanha que vai permitir que eles avistem a grande terra de Lyones, percebem que ainda não estão nem na metade do caminho, pois ainda restam 4 dias dinâmicos de viagem.
Então, pelo menos eles aproveitam um pouco a descida, sendo Shin o único que percebe que estão sendo vigiados, e enquanto Percival regava as plantas. Ele se depara com uma espécie de vila, onde todos os habitantes são criaturas bastante sombrias, que só se expressam com esse sorriso estático. Mesmo assim, os dois mais tolos decidem que é uma boa ideia ir cumprimentar os desconhecidos enquanto o velho de antes aparece, para adverti-los de que não devem entrar em uma zona tão perigosa, já que a verdadeira identidade dos habitantes está escondida pelo selo que envolve a vila. Algo que ele poderia ter dito um pouco antes, porque a dupla intelectual já está lá dentro, assim como Shin, que como sempre tem que se encarregar de protegê-los. E é aqui que Percival e Donnie se deparam com um monte de pessoas sem alma. Pelo menos até que aparece esse velho, provavelmente o líder do lugar, que decide recebê-los como seus convidados. Preparada pelos seus aldeões. Enquanto isso, o caçador, conhecido como Art, conta mais sobre o lugar que apareceu de repente há 10 anos e no qual, desde então, só desapareceram aventureiros. Convencendo a equipe do perigo que seus amigos correm, que decidem assumir o risco e entrar, custe o que custar. Enquanto os protagonistas parecem estar aproveitando uma boa comida e bebida, acompanhados pelos olhares estranhos dos aldeões, eles são curiosamente muito calados, e o velho explica que isso ocorre porque o dialeto deles é bem diferente do comum. E é aqui que Shin intervém, tentando interrogar o gigante, querendo saber se ele está atrás de Percival ou de sua relíquia, porque ele estava realmente de olho nela, o safado. No entanto, o velho, que logo reconhece quem é realmente a raposa, pede para conversarem em particular, o que ele aceita sem problemas, enquanto Percival não liga e só quer continuar comendo. No entanto, como vemos imediatamente, parece que essa comida não tem uma procedência muito agradável, e vai saber se a carne não é até familiar demais. Enquanto isso, o velho parece ter colocado Shin para dormir, então só resta o resto da equipe, que junto com o caçador tentam destruir o selo da vila, atacando o núcleo que pode ser visto de fora e que serve para esconder a verdadeira forma das criaturas. No entanto, com o líder por perto será perigoso demais, algo que Nassien e Anne não se importam. Isso se eles quiserem confiar no caçador, que acaba contando para eles que sua motivação para ajudá-los, assim como a todos que se aproximam desse perigo, é que ele perdeu seu bebê há muito tempo, em uma vila que também foi atacada por monstros. Isso faz a garota lembrar de seu pai. Usando sua habilidade, ela descobre que o homem fala a verdade, e eles decidem agir. Motivo? O caçador não pode entrar no selo, e deixa que eles continuem sozinhos enquanto ele serve de isca. Mas aqui, Anne decide que é hora de repreender a atitude despreocupada de Percival, que ela mesma quer ajudar a mudar. Principalmente porque o sonho do garoto é se tornar um cavaleiro sagrado. No entanto, o primeiro que eles encontram é Donnie se contorcendo de dor, aparentemente por causa do que ele tomou. Então Nassien decide cuidar da cura dele, enquanto a garota deve continuar. No entanto, mais à frente ela encontra Percival sendo espancado e, embora tenha vontade de ajudá-lo, isso chamaria muita atenção. Então, por mais que queira, ela precisa aguentar e seguir em frente. E chegar até o núcleo do selo, usando toda a sua força e a do cavalo, que não é a mesma coisa. Enquanto bem perto, Nassien com feitiços bem básicos consegue acalmar a dor de Donnie. Na verdade, ela encontra Percival, descobrindo que 1. Donnie só teve problemas estomacais por beber demais, e 2. Percival só estava ensinando os sorridentes do vilarejo a se defenderem. Inclusive, o Prota fez um amigo chamado Doutimont, já que por alguma razão o Prota consegue entender e falar o dialeto desse povo, percebendo que são mais que gentis. No entanto, enquanto isso acontece, Anne consegue mover a pedra, que ao cair acaba se destruindo completamente e embora quase tenha sido esmagada. É aqui, como todos os habitantes da vila. Eles recuperam sua verdadeira forma, como aquilo que conhecemos como demônios, surpreendendo a todos, enquanto o caçador aparece, revelando sua verdadeira identidade como um dos cavaleiros de Arthur, que graças ao equipamento, agora pode acabar com os demônios. E é Anne quem percebe que algo não está certo, já que essas criaturas não estão atacando eles, mesmo vendo Doutimont. É totalmente o contrário do que o caçador disse sobre criaturas agressivas e feras assassinas. Como informação importante, nem Donnie nem Nathien sabem de que raça são essas criaturas, nunca as viram antes. Então o velho aparece para dizer a eles que ter removido o selo permite que o inimigo os invada. Referindo-se justamente à arte, que busca acabar com os demônios que ainda restam em Britânia, fazendo todos lembrarem, todos mesmo, que eles foram o inimigo da humanidade há 16 anos, algo que surpreende a todos.
No entanto, o velho menciona que esse grupo, em específico, são aqueles que decidiram se afastar da batalha e viver tranquilos, em paz. Mas Art não vai aceitar isso. E usando uma espécie de jaula, consegue prender todos eles, enquanto Percival não consegue entender para onde levaram seu amigo. E ao vê-lo de perto é quando o cavaleiro percebe que o garoto é justamente o cavaleiro que eles descobriram há alguns dias. Além disso, ele possui uma relíquia muito importante. E se considerar os demônios como aliados, isso só confirma a profecia de que ele será o responsável por destruir o mundo e deve ser eliminado imediatamente. No entanto, N se interpõe dizendo que esse não era o plano, reclamação que consegue afetá-lo. Mesmo assim, ele não pode parar. Ainda assim, ele não é o mais habilidoso, então decide chamar seu companheiro, que é essa criatura gigante, e para completar, usa magia de alto nível. Por isso Percival se vê bastante encurralado, já que sua espada não consegue ferir o inimigo, que resiste demais. No entanto, enquanto isso acontece, vemos que o cavalinho, tentando se esconder, encontra Shin, que antes parecia envenenado ou algo assim, mas estava apenas dormindo. E é hora de que, pela 10ª vez, ele resolva a situação. Enquanto os outros não conseguem intervir no combate devido à diferença de nível, Anne decide enfrentar o cavaleiro que conseguiu enganá-la, mesmo com sua habilidade. No entanto, ele confessa que sempre disse a verdade, tanto sobre ser um velho caçador quanto sobre ter perdido sua filha, um bebê, por causa dos horríveis demônios. E embora fosse seu aliado, no começo ele não esperava que uma das crianças fosse um dos cavaleiros do Apocalipse. E por isso ele não pode parar, sabendo o dano que os demônios causam e que ele teve que viver durante a Grande Guerra. Assim, ele precisa eliminar Percival, que está gravemente ferido. No entanto, Shin aparece para corrigir sua técnica, já que ele deve combinar sua magia com a espada para aumentar a potência, triplicando-a. Além disso, como o anão se adapta rápido, ele consegue tomar o controle da batalha, arrancando os 2 chifres do inimigo sem dificuldade. No entanto, ele baixa a guarda e essa criatura tenta devorá-lo, mas Nathiens aproveita o estado da besta e com seus feitiços consegue fazê-la dormir, salvando o protagonista. Enquanto isso, o cavaleiro sem outra saída acaba fugindo do local, ou como ele gosta de chamar, uma retirada estratégica. Mesmo assim, os demônios permanecem selados e o protagonista não pode deixá-los escapar facilmente. Algo que surpreende o velho, que começa a entender a forma de pensar do aparente garoto tolo, já que mesmo que uma raça como os demônios tenha uma reputação tão ruim, podem existir criaturas boas, da mesma forma que entre os humanos existe maldade, como o pai dele, que matou o próprio avô. Então o velho se pergunta, quão real é a profecia desse cavaleiro? O grupo inteiro chega ao possível esconderijo do inimigo, que acaba sendo essa caverna cheia de cristais de ótima qualidade, onde facilmente poderiam ficar ricos. E vemos Donnie com uma grande confiança que só tem quando há pessoas poderosas ao seu lado. O fato é que, segundo Nathiens, e como vimos, isso é uma vantagem para eles, mas ele também não mostrou sua magia, que poderia ser na carta na manga. E é o momento em que começam a ouvir sua voz, reconhecendo que ele não é o mais forte, mas descobrem a verdade por trás do seu poder. E é um feitiço de efeito lento, onde qualquer criatura num raio de 50 jardas ao seu redor começa a voltar no tempo, até sua fase de bebê, algo que não podem evitar. Então todos começam a ver sua transformação para uma fase onde também não vão poder usar nem mesmo magia. Além disso, sua atitude, memórias e personalidade também voltam a ser as de uma simples criança. E embora não afete Yang tão rápido quanto aos outros, que são um pouco mais baixinhos, todos terão o mesmo destino, e é a oportunidade perfeita para o cavaleiro acabar com o Cavaleiro da Morte, que ainda, como um bebê, nem sequer chora. É um cara forte, mesmo assim, é muito difícil acabar com uma criatura tão inocente. A espada e uma força enorme para os 4 quilos que pesa e onde não desiste, tentando lutar o máximo que pode com uma ternura abominável. Enquanto isso, a Andy, ainda como bebê, também tenta detê-lo. Mas embora essa menina lembre de sua amada filha que morreu em seus braços, é esse mesmo trauma que ele não consegue superar. Que outra pessoa viva algo assim, e que de acordo com a profecia, é o que acontecerá se os cavaleiros continuarem vivos. Enquanto isso, Percival, mesmo com essa aparência, por causa de toda essa distração, eles ganham tempo suficiente para que o velho chegue. Felizmente, ele parece não sofrer sob o efeito da magia. No entanto, não demoramos muito para entender o que está acontecendo, já que o próprio velho o confronta. Ao descobrir que esse cavaleiro de Arthur está nesta caverna, os cristais espalhados podem se conectar ao mundo dos mortos, algo muito desejado por um pai que perdeu a filha de forma tão horrível.
respondendo também que os efeitos do seu poder devolvem 1 ano de vida por minuto, e por isso foi tão fácil para os protagonistas voltarem 10 anos no passado. Mas o velho tem uma contagem de 3.000 almanaques que no mínimo requer 3 dias para fazerem efeito, então evidentemente ele não é humano. Ele sugere devolver sua filha temporariamente se desfizer o feitiço sobre as crianças. Algo em que o cavaleiro não confia muito até que chega a revelação. O velho, na verdade, é Gauther. Um dos 7 pecados capitais que para esses cavaleiros são inimigos jurados. Para seu chefe, Arthur, no entanto, ele não vem causar problemas. A luxúria simplesmente estava levando uma boa vida e protegendo os demônios que querem viver em paz, como disse antes. Por isso, sem que perceba, roubam a relíquia que prendeu todas as criaturas. Ele admite ter habilidade semelhante à dele para ocultar sua identidade de velho. Com isso, Arbeck sabe do perigo e só pode fugir, levando Percival. Mas acabam em um beco sem saída, onde sob toda a pressão, ele acaba ameaçando jogar o pequeno no vazio. Já que isso sim, Conan não faria isso, pois gosta muito dela. Então Gauther usa o clássico e recria o bebê do cavaleiro, que não pode fazer nada. Literalmente, é o que o motiva na vida e mesmo sabendo ser ilusão, ela se baseia na lembrança da filha. Mesmo que o carinho e o calor dela sejam falsos, ele não consegue descrever sensação melhor que esse momento. Acalmando-se completamente e falando com o pecado de que simplesmente vai devolver as crianças ao normal, já que cumpriu seu objetivo de vida, que anos atrás foi Arthur quem prometeu isso a ele se ele se juntasse ao seu grupo de cavaleiros. Apesar de duvidar que seu líder cumprisse a promessa e não apenas fingisse para agradá-lo, ele agradece a Gunther, enquanto tudo parece se encaminhar para um final feliz. No entanto, no horizonte, 2 flechas envoltas em magia se aproximam. Uma delas está direcionada a Percival, e Gunther se arrisca sem se importar com nada. E felizmente ele consegue colocar o pequeno em segurança. No entanto, sua força não é suficiente para defender Aang do segundo ataque. E é Arby que, deixando sua filha, decide salvar a menina, que acaba ilesa. No entanto, o velho não tem a mesma sorte, com um ferimento que atravessa seu corpo. Então ele se despede deste mundo com palavras. Enquanto isso, o que parecia ser um espião acaba sendo eliminado por Shin, que, como já sabemos, é conhecido de Gauther, que usa seu feitiço e consegue detectar de onde vem o ataque. E quem fez isso sendo um grupo de cavaleiros de Arthur? Então a luxúria decide enviar a eles um belo presente de agradecimento que o inimigo não esperava. Já que os cavaleiros estão discutindo por não terem acabado com os cavaleiros, entendendo que agora eles estarão sendo procurados, então precisam tomar cuidado. Perderam? Foi por subestimarem essas crianças? Mas aqui aparece a flecha de Gunther, que não é muito normal e está sendo controlada. Então o arqueiro decide contra-atacar novamente, porém ele não consegue nem mesmo tocá-la, e pelo contrário a flecha se une ao seu corpo, o que a princípio parecia não ter efeito. Mas como sabemos, Gunther pode controlar a mente, fazendo com que ele ataque seus companheiros, que analisam o quão interessante é esse tipo de magia. Quando necessário, eles eliminam seu companheiro sem hesitar, pois não faz diferença ter mais ou menos um cavaleiro. Eles só sabem que terão que enfrentar os protagonistas de frente, que neste momento estão acordando do sono sem roupa e onde todo mundo fica bastante nervoso. E Percival não sabe onde está o objeto para libertar Dolcemont. No entanto, Gunther tem tudo sob controle, libertando instantaneamente sua comunidade, que agora pode continuar vivendo normalmente, e até mesmo seus habitantes incentivam Percival a vir quando quiser. Enquanto isso, o pecado conta para Aang o que aconteceu com o cavaleiro. E mesmo tentando mentir para não deixá-la triste, isso não funciona. E a garota em busca da verdade acaba ficando muito abalada com o quão trágica foi a vida de Arby. Mesmo após chorar e receber consolo dos amigos, eles precisam seguir sozinhos. Para Gunther, o trabalho com os demônios é prioridade. Em emergências ele ajudará os cavaleiros e pessoas de bem. Porém, Shin tem pressa, pois teme ser alcançado pelo inimigo. No entanto, Aang ainda está muito mal com o que aconteceu antes, então Shin destruiu o único objeto que restou de lembrança para ele. Afinal, como vimos, eles são muito perigosos. Ainda assim, a garota se altera mais do que o normal e começa a dizer coisas bem pesadas, como se realmente a raposa estivesse do lado dos mocinhos. Se ela não consegue agir nas batalhas, foi a estratégia da raposa que os levou tão longe. Ainda assim, Shin é quem acaba pedindo desculpas, já que isso o deixa pensativo se ele realmente é um peso. Felizmente, ele conversa com Percival, que sempre diz o que pensa e fica feliz só de ter a presença dele por perto. As coisas se acalmam e a garota se anima, pois todo esse show foi a solução de Shin para a depressão de Aang. Então tudo estava indo bem para continuar, se não fosse porque agora temos a grande floresta emaranhada.
Percival recorda que seu avô citou esse lugar várias vezes e que, segundo Shin, pode ser ideal para cuidá-lo. Seria uma armadilha para os assassinos. Enquanto isso, em Camelot, os altos comandantes já ficaram sabendo que Gauter interveio e matou um de seus cavaleiros. Já que, como veremos mais adiante, essa garota que parecia ser vítima pode se clonar. Então Arthur dá liberdade ao Sombrio para que, se quiser intervir, que o faça. Desde que tenha resultados, claro, ou consiga uma namorada para ele. Um pedido estranho? A floresta sentem 4 fontes de magia, pensando que os protagonistas querem separá-los. Mesmo assim, os cavaleiros estão confiantes e cada um segue para um lugar, sem saber que são a fonte da magia. Minnie, Percival e os protagonistas estão esperando em uma área para que eles caiam na armadilha e possam derrotá-los um por um, suprimindo seus rastros. Graças a uma habilidade de Shin, que curiosamente ele aprendeu na Floresta das Fadas. Fica a dica. Enquanto isso, Nashins experimenta um ingrediente obtido na aldeia dos demônios, animando o restante do grupo. Quando o primeiro cavaleiro cai na armadilha, toda a equipe o ataca. No entanto, o cara parece estar interessado apenas em Percival, embora não consiga distinguir quem é por ser tão baixinho. Então ele simplesmente libera seu poder contra todos. Graças à levitação de Donnie, não fica muito complicado e termina em um contra-ataque, reconhecendo que foi bom. Mas aqui ele usa sua técnica de feitiçaria, da qual Shin os alerta para cobrirem suas armas com magia. E é que o cara pode fazer com que qualquer material ou coisa perca sua resistência, fazendo com que seus golpes causem muito mais dano, sem precisar ter a maior força. Aproveitando-se do fato de Donnie ter que manter a árvore estática, enquanto Percival, que se apressa, também é ferido. No entanto, aqui Nashins quebra sua guarda e recebe o golpe, percebendo que graças ao ingrediente que tomou, os efeitos dessa magia não têm efeito sobre ele. Aproveitando para usar seu reflexo, devolvendo o ataque e dando a oportunidade para Percival pegar o inimigo pelas costas, derrotando um dos cavaleiros. Mas reconhecendo que o que os espera será difícil, então o protagonista agora usa sua magia para movê-los em alta velocidade. Mas Shin discute com ele o fato de que, além de tê-los curado, ele continua defendendo o inimigo. E é que para Percival, ele tem opção, embora precise exigir um pouco mais de sua magia. Ele vai fazer isso, que é basicamente o que está fazendo neste momento, perdendo velocidade no processo. Enquanto isso, eles conseguem alcançar os 2 inimigos que vêm em uma das criaturas do purgatório que Arthur lhes deu. Informações que Shin vai nos dando, então Percival faz o que pode para usar sua magia. No entanto, o pouco que lhe resta ele usa para evitar que morram na queda, deixando fora de combate o mais forte Inaziense, que começa a sentir efeitos colaterais do remédio. Os mais fracos precisam assumir, tentando perguntar seus nomes primeiro, algo que decidem ignorar. No entanto, parece que Shin os conhece muito bem, dizendo nomes e até detalhes que não deveria saber. A questão é que eles acabam provocando uns aos outros, principalmente a Aang com seu rival, o que termina em uma briga de gatas. Enquanto isso, Donnie está assustado, pois seu rival é um gigante, e levitar não basta. Com a explosão de energia do inimigo, que cobre uma grande área, assim como Shin diz, enquanto as garotas usam todas as suas habilidades. E é a raposa que faz Aang perceber que o ponto fraco da peituda é o bastão de poder. Então, seguindo tudo o que a raposa diz, eles começam a ganhar um pouco de terreno. Na verdade, é a ponto de que Aang consegue tirar o bastão da inimiga com precisão e ela libera seu feitiço, que é se clonar. No entanto, Aang não hesita nem por um segundo e com sua habilidade da mentira a derrota sem problema. Enquanto isso, Donnie, apenas com sua faca, segue fugindo como sempre faz. No entanto, quando o inimigo aceita lutar apenas com suas armas, o rosto de Donnie muda completamente e ele decide lutar. Aqui, Donnie exibe seu lado latino ao manusear o metal com fluidez, causando feridas que só irritam mais o inimigo. É o momento de atacar com magia, mas sua levitação não é muito forte. E aqui, mandando a frase de Scanor Shin, ele pergunta quem decidiu isso, ou seja, quem é fraco, quem decidiu isso, mostrando que os feitiços funcionam com a imaginação de quem os usa. Se quiser algo forte, precisa pensar grande. Quando ele percebe isso, deixa de pensar pequeno e elimina o inimigo como lixo, mudando sua habilidade de levitação para telecinese e das boas, para que assim a luta fique mais equilibrada e vejamos que daqui para frente o time vai evoluir. Após surpreender ao revelar que domina a telecinese e não apenas levitar, eles celebram seu teletrabalho, sem deixar de reconhecer que na maior parte o sucesso aconteceu graças às orientações de Shin. No entanto, isso ainda não acabou, pois o cavaleiro chamado Imortal não será facilmente derrotado, especialmente com esse súbito aumento de poder. Ainda assim, a confiança da equipe aumentou muito.
No entanto, uma presença que eles não conseguem sentir aparece e consegue tirar a relíquia de Percival, seguida de uma pancada na cabeça que o faz desmaiar por alguns minutos. Felizmente, Donnie não entrega o objeto tão facilmente, mas com sua presença fica claro que esse cavaleiro chamado Fiddick é o mais forte da equipe, mas acima de tudo, o mais inteligente. Estudando a habilidade de Donnie, até mesmo quanto do seu poder está ao seu alcance. E embora decida repreender seus companheiros, ele prefere se vingar pelo que os cavaleiros fizeram com eles. E mesmo que sejam crianças, ele vai fazê-los sofrer de um jeito que eles vão preferir a morte. Enquanto isso, surge o cavaleiro que Percival poupou, sem mudanças, mesmo tendo sido salvo. Parece um vacilo, pois ele usa um pouco de feitiçaria. Toda a equipe acaba recuperando sua vitalidade e poder, enquanto os protagonistas não poderiam estar em situação pior e mergulham no desespero. Então é um bom momento para todos começarem a se lamentar e se despedir. Enquanto isso, Shin só pode observar Percival e ver como ele vai reagir, sendo o de sempre. Seus companheiros, mesmo que precise usar só seu poder, buscará uma forma de vencer. Essa era a resposta que Shin buscava, que com o incentivo dos amigos o leva à batalha. Assim, ele inicia um ataque poderoso, que para o estado atual de Percival é um milagre, mas que não representa muito para seus inimigos. Com esse surto de adrenalina, todas as crianças se recuperam, dando a entender a Fiddick que parte da motivação de todos é esse cavaleiro anão. Eles atacam juntos, aparentemente tendo sucesso atrás de Percival. No entanto, na verdade eles estavam indo atrás do verdadeiro líder, sem o qual essas crianças não teriam chegado tão longe. Então a raposa acaba cercada de inimigos enquanto eles perguntam como ela sabe tanta informação sobre eles. Chegam até a propor um acordo, dizendo que, se ela fornecer boas informações, não terá uma morte tão dolorosa. Shin faz uma contraproposta, dará na informação se deixarem as crianças fugirem, o que eles não podem aceitar, pois é a missão do rei Arthur. Tudo isso enquanto os outros não podem fazer nada para entrar nesse tipo de cela envolta em magia e muito poderosa. Ao se despedir de Percival, ele sugere que não se verão mais, indicando que aceitaria seu destino. E é isso que ele faz, mas não sem lutar, pois é mais rápido que o relâmpago. Enquanto isso, um dos cavaleiros é literalmente crivado por flechas misteriosas e começa a demonstrar sua superioridade, obrigando o inimigo a entrar em pânico, o que os faz liberar magia em uma área tão pequena, o que obviamente é uma má ideia e nos dá a oportunidade de ver o aparecimento de Shin em sua verdadeira forma. Como Lancelot, o arqueiro que com as mãos nuas consegue remover vários órgãos do inimigo. E onde o cavaleiro, agora desesperado, pede para que ele diga seu nome, mas ao ouvir, Lancelot não o reconhece, porque literalmente qualquer inimigo desse guerreiro teria e menos ainda revelar sua história, permanecendo um mistério para Fiddy, que nem entende seus ataques, pois são variados, inclusive mudanças de forma. Então só lhe resta atacar diretamente com um redemoinho e alguns ataques corpo a corpo que a raposa, sem muito esforço, consegue desviar. De tal forma que ele até começa a perguntar por um cavaleiro e um ferreiro que está procurando. Ele tem tempo para tudo, algo que o inimigo não sabe e também não contaria. Incluindo Percival, que mal consegue falar direito. Assim, vendo-se completamente superado, decide fugir em seu cavalo. Já que pelo menos poderá avisar os outros sobre esse inimigo, que até o momento é secreto para todos. No entanto, Lancelot, usando apenas a faca de Donnie, faz um ataque relâmpago tão forte que desintegra completamente o inimigo. Algo que Arthur consegue sentir quando seu pingente é destruído. Assim, pela primeira vez, ele pode deixar de lado a busca por uma namorada e levar os cavaleiros mais a sério. Os quais neste momento estão justamente pensando no mistério que é seu novo companheiro, ou velho companheiro. O que a raposa estava tentando evitar era a desconfiança de sua equipe. Até ouvir os pensamentos de Percival, focados no alívio de que seu amigo está bem e não o perdeu como o avô. Por isso, ele se acalma e decide se apresentar para todos como um dos guerreiros do grande rei de Liones, cuja missão é proteger e entregar o jovem cavaleiro e seus companheiros na grande cidade. Testando nesse processo a determinação desse grupo tão improvisado e, enquanto fala, ele dá um bom sepultamento aos cavaleiros. Então, em essência, ele percebe que criaturas com essas habilidades normalmente vêm do reino das fadas. Algo que ele não nega e que será importante, mas ele muda de assunto quando Percival quer que ele leia seus pensamentos, que são um pouco especiais. Mas não há tempo para brincadeiras, pois Pelgar retorna para resolver o que ficou pendente há tempos.
Mas Lancelot, sem poder revelar mais de seu poder, precisa usar outro feitiço, levando todos diretamente até a grande cidade de Liones, onde o próximo objetivo é se reunir com o grande rei. No entanto, os dois mais camponeses se surpreendem com qualquer coisa, seja prédios, pessoas ou o que for. Como guia, decide se apresentar aos guardas do castelo, que comentam que o rei está vagando pela cidade. Durante uma rotina de negócios pela cidade, algo tão entediante que mal percebem, Percival desaparece e continua conhecendo o povoado, onde esbarra em um velho que nos parece bastante familiar, chamado Dreyfus a Cabra. Com dores nas costas típicas da idade, ele recebe a ajuda de Percival para levar suas coisas até a Taverna do Porco, no fim da rua. No entanto, no caminho ele encontra o que parece ser uma criança bastante empática. E não só isso, mas também ganha confiança ao ver o objeto que o acompanha. Apresentando-se como Meliodas, a besta e o dono da taverna, que estava em busca de uma surpresa incrível. Mas não tanto quanto a comida que o espera, que parece deliciosa, mas concentra os piores sabores que uma pessoa pode experimentar. É assim que Percival fica inconsciente, chegando até a ver seu avô morto, enquanto o resto da equipe está procurando por ele em todos os lugares. Então Lancelot se separa do grupo, enquanto o protagonista acorda na cama. É assim que o rei Meliodas reconhece o nome dele pelo capacete e emblema, citando até o avô, Verdes. Isso deixa Percival desconfiado, mas quando ele confessa que é Meliodas, o rei de Leones, Percival cai na risada. Porque não é possível que uma criança praticamente do tamanho dele seja o chefe. Mesmo assim, isso não importa para ele, que nem se explica e só dá as boas-vindas, deixando a conversa mais séria. Já que o protagonista pergunta se ele realmente é um dos cavaleiros do Apocalipse que vai acabar com o mundo, se Arthur é realmente o vilão, e por que ele teve que morrer. O avô dele, no entanto, simplesmente não responde nada e decide levá-lo para dar uma volta. Um cara incrível, tomara que no futuro ele tenha sua própria série. A questão é que ele o leva até Dreyfus e Hendrickson, que se mostram muito gentis. Estudá-lo? Então eles vão até a ferraria de Hauser, que já vimos alguns capítulos atrás. Mas acima de tudo, vemos o equilíbrio que existe na cidade com todas as raças convivendo em harmonia. Até aqui os gigantes são tipo um Uber, então termina com uma bela paisagem da cidade. Enquanto isso, Percival pergunta se não há demônios vivendo aqui, já que conheceu alguns muito gentis, o que deixa Meliodas um pouco confuso. Até mesmo Percival tenta pregar uma peça nele falando o dialeto demoníaco. Mas o rei acaba mostrando que também sabe das coisas. Começando uma boa relação entre os dois, já que Percival parece estar agradecido por poder estar em um lugar onde sente tanta paz e tranquilidade. Porém, Meliodas o impede, pois diz que essa felicidade logo acabará, pedindo diretamente sua ajuda para salvar o mundo. Na verdade, não só a ele, mas aos 4 cavaleiros do Apocalipse. No entanto, o pequeno pede para que não tenha tanta fé nele, já que sem sua equipe ele nem teria chegado à cidade. Além disso, a profecia diz que eles serão os destruidores do mundo, não os salvadores. No entanto, Meliodas diz que não contaram a parte mais importante da história, mas aqui eles são interrompidos por alguns problemas que surgem para Meliodas, e ele precisa se retirar. No entanto, Percival já havia desaparecido, perseguindo uma espécie de objetos mágicos que aparecem no céu e que o levam a trombar com essa garota de cabelo rosa chamada Isolde. Por tocar onde não devia, a garota que guardava isso para alguém especial decide eliminá-lo por esse grave pecado. Enquanto isso, mais à frente, os companheiros da garota veem como perseguem o garoto, e ao perceberem que ele está com o objeto que estava em posse dos cavaleiros de Arthur, o consideram cúmplice, inimigo e decidem detê-lo. Principalmente esse cara que parece ter muita raiva desses cavaleiros, então eles apenas se apresentam, e antes que Percival possa se defender, o mais alto usa sua habilidade, tira a fala dele, então todos começam a atacá-lo sem motivo. E antes de capturá-lo, como deveria ser e como sugere o cabeludo, eles decidem matá-lo. Sem saber o nível de poder dela, ele enfrenta a garota, que acaba mostrando muitas surpresas. No entanto, assim que Percival usa um pouco do seu poder, a maldição que tinham colocado nele literalmente sente medo e foge do seu corpo como pode, fazendo com que ele recupere a voz. Enquanto isso, o ataque da garota é devolvido com uma intensidade que derruba Isolde, e o cara do perucão, para defender sua mulher, usa sua magia de escuridão. Enquanto isso, não deixam o garoto se explicar. No entanto, antes que possam atacá-lo, o resto do grupo aparece para defendê-lo, mas o emo volta a usar a maldição contra todos. Eles são completamente afetados e acabam gravemente feridos, algo que faz com que Percival perca a razão.
E enquanto os guerreiros cantam sua vitória, o nível de aura do garoto começa a aumentar perigosamente enquanto ele recita palavras em outra língua. Seria uma explosão, mas nesse instante surge esse cara chamado Tristão. Mas a tensão não para, já que neste momento Meliodas está com problemas, pois um guerreiro importante que eles precisavam escapou e está vagando pela cidade. No entanto, ele decide deixar a tarefa nas mãos de Lancelot, pois recebe o chamado do antigo rei de Leones, o conhecido Bartra, o qual parece ter uma espécie de sonhos premonitórios, confirmando que os 4 cavaleiros vão se reunir como o destino quer. A chuva tênue, a lua e os ventos fortes anunciam a perda da esperança, algo que preocupa Meliodas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a chegada do Cabelo Branco acalma a situação. Já que, embora os desconhecidos possam ser aliados de Arthur, eles não têm provas disso para justificar a surra que levaram. Então o emo é obrigado a retirar sua maldição, algo que não parece agradá-lo muito. Ainda assim, ele deve obedecer ao príncipe de Leones, que os confronta. Identificar informações essenciais, reduzir redundâncias, resumir frases mantendo o sentido, preservar nomes e eventos, garantir correção gramatical. Por Percival, que neste momento, mergulhado na escuridão e sem poder ver seus amigos, começa a perder o controle. Segurando o braço do cavaleiro e apertando-o até o ponto de, ao tirar a luva, encontrar uma necrose preocupante. Felizmente, antes que ele ataque outra pessoa, Tristão intervém e o manda para o céu com um chute. E onde, se for enfrentá-lo, quer conversar primeiro, já que não é decisão dele vê-lo como inimigo, a menos que seja forçado. Mas Percival, neste momento perdido e falando em uma língua estranha, faz com que Tristão use seu ataque divino para revelar que ele não é um demônio. No entanto, isso não impede que o anão o ataque, então Tristão é obrigado a responder com 2 ferimentos bastante graves. Mas não para alguém como Percival, uma ameaça a ser eliminada. No entanto, o resto dos garotos fica na frente dele, e mesmo sendo perigoso, se aproximam para abraçá-lo, mostrando que estão ao seu lado, o que equilibra seus níveis de poder. E é aí que Doni finalmente confessa que esse garoto que estão atacando é um dos cavaleiros do Apocalipse. Então, rapidamente, o outro guarda remove a maldição, mas Keon continua com aquela cara de nojo. Percival chora de felicidade ao ver os amigos, mas eles não conseguem ficar de pé por causa da gravidade dos ferimentos. Um dado importante é que a cura mágica de Percival não funciona se sua equipe não estiver a salvo. Então Tristão, usando sua divindade, os cura em um instante. Esse poder emociona muito o protagonista, como tudo, porém ele também precisa cuidar do braço de Keon, onde curiosamente sua magia não funciona. Então deve ser uma doença ou maldição. Isso faz com que Lemo assuma uma postura muito arrogante, reclamando de um castigo que ele mesmo procurou. Mesmo assim, Percival, calmo, segura o braço dele e, usando seu poder, o cura. Isso já seria razão para Lemo pedir desculpas por quase matar crianças inocentes, mas ele minimiza o ocorrido como se fosse só um mal-entendido. Desculpa que não é suficiente para Tristão, mas para evitar mais problemas eles deixam passar. Mas o que realmente importa é que Keon sabia quais aliados tinham recuperado a peça do caixão, fazendo-se de vítima desde o início. Isolda e ele só atacou como devia, algo que não convence a todos, especialmente Aang. Mesmo assim, a situação se acalma, pois Isolda confessa que perseguia o anão porque ele tirou sua virgindade, que ela tinha reservado exclusivamente para Tristão, e agora não se sente digna do cavaleiro, humor japonês. A questão é que chegam as apresentações, onde temos a grande revelação de que Tristão não é apenas o príncipe do reino, mas também um dos cavaleiros do Apocalipse, que justamente está reunindo companheiros, na verdade só falta um. Algo que confunde os protagonistas, que recebem a grande notícia de que Lancelot, todo esse tempo junto com eles, também era um dos cavaleiros. Na verdade, ele aparece, como sempre, em momentos aleatórios, para alertar a todos de que o 4º cavaleiro, que Tristão já tinha preparado, escapou, e ele está em algum lugar da cidade. Por isso, eles se dividem em equipes para procurar o último aliado, do qual só tem 2 detalhes. Ele está usando uma armadura brilhante. É Gawain? No entanto, antes de partir, Lancelot, que lê a mente do príncipe, diz para ele não pular nenhum detalhe. E acontece que esse cavaleiro é um parente do próprio Arthur. Algo que acaba sendo contraditório para todos, mas não há tempo para discutir isso. E nossos protagonistas se apressam para procurar por toda a cidade, onde é óbvio que o alvo não andaria com uma armadura chamativa se quisesse se esconder. Mas aqui eles conversam um pouco. Percival entende que, apesar de seu novo companheiro ser parente de Arthur, não há razão para odiá-lo, apenas precisa derrotar o pai dele.
Eles também falam sobre a perda de controle de Percival, lembrando ao pequeno que quase perdeu seus amigos. E ele está muito agradecido por terem salvado ele do que quer que tenha acontecido, algo que de certa forma emociona todos os outros. Quem fica mais emocionado é Nagins, que tenta expressar seus sentimentos por Percival, mas acaba não dizendo nada. Algo que já começamos a perceber do que se trata e que os leitores do mangá já sabem muito bem. O fato é que é real, que eles estão fazendo bons aliados na cidade. Mas Ena alerta que devem ter cuidado com o Kion, que sempre mentiu e claramente esconde algo. Essas crianças por hora só querem cumprir a missão e não podem perder para o time de Tristan. Tudo isso enquanto novamente o velho Barta profetiza a união dos 4 cavaleiros do Apocalipse, mas também a perda da esperança que eles vão sofrer. O diálogo com essa garota misteriosa, ao fundo, será visto em breve. Enquanto Lancelot observa o panorama em busca do objetivo, é surpreendido por ela. Não só pela confiança, mas porque parece conhecê-lo muito bem. Mas ao perguntar sua identidade, ela se joga em cima dele dizendo que é sua amada. Apesar de ter no máximo 10 anos ainda com cocô amarelo, ainda assim é uma garota muito astuta, então prefere se mostrar como forte. Mas essa pequena acaba conhecendo-o demais, até mesmo detalhes muito privados. Ainda assim, aparece sua criada para levá-la, e ela só deixa a informação de que em breve ele encontrará a pessoa que procura, justamente a tarefa que os Cavaleiros de Tristan estão realizando. Mas Kion não supera Percival e continua dizendo que ele e Lancelot são apenas camponeses que não merecem estar entre a elite, só por causa de uma profecia. Ainda assim, Tristan os reconhece como grandes e poderosos guerreiros. Ao perceber que o cavaleiro que procuram está por perto, ele se afasta dos outros em silêncio, aproveitando que os demais estão com o cavaleiro. Peliot, que como curiosidade, é um garoto que aparece na primeira temporada de Nanatsu brincando de ser cavaleiro. A questão é que os protagonistas naquele momento estão perdidos ao ver a variedade de armaduras que há na cidade. E nenhuma delas bate, pelo menos até que todos sentem uma presença assassina entrando na cidade. Algo que até mesmo Lancelot percebe. Ele se esconde como uma raposa, sendo Peliot o primeiro a encontrar a fonte dessa energia estranha. E parece que é só um bêbado que à primeira vista é bem normal, mesmo assim eles o interrogam. Este fica um pouco atrevido, iniciando uma luta onde o cavaleiro fica em igualdade de condições, já que é uma batalha de socos. Mas acontece que o bêbado tem um corpo bastante complicado, aparentemente feito de fogo. Enquanto isso, voltamos para Kion, que consegue alcançar o cavaleiro, captura imediatamente, revelando a inveja que sente pelo fato de os 4 cavaleiros serem os escolhidos da profecia, e que se ele conseguir derrotar um deles, seria um candidato muito melhor. Tristan intervém em uma situação tensa, já suspeitando, mas não queria admitir que um de seus guerreiros tivesse tal comportamento anormal. Então eles o fazem retirar as maldições para depois receber seu castigo, mas o importante é curar o cavaleiro, que obviamente era outra pessoa. Gawain continua livre por aí. No entanto, voltamos ao bêbado, que acabou sendo um guerreiro forte, até mesmo bastante ameaçador. Pelo menos até que Percival aparece no local, o que o deixa muito animado ao vê-lo, já que eles têm um duelo pendente. E mesmo que ninguém entenda o que ele diz, nos revelam que na verdade se tratava do velho Pelgar sem armadura, que seguiu o Cavaleiro do Apocalipse durante todo o caminho. Isso surpreende a todos, pois ninguém imaginava que esse garoto seria o herói da profecia. Ainda assim, o importante é derrotar um dos Cavaleiros de Arthur, e enquanto evacuam as pessoas, os mais poderosos devem enfrentá-lo. O Cavaleiro Sagrado assume a liderança para proteger as pessoas, especialmente o pequeno. Ao nos afastarmos, Isolde continua chorando por seu amor não correspondido, enquanto sente uma grande presença atrás de si, com uma voz grave tentando consolá-la, dizendo o quanto ela é linda e forte, e o fato de que ela não deveria perder tempo com homens pequenos que não a merecem. Situação de flerte intenso, que embora não traga muitos resultados no momento, nos permite conhecer a verdadeira. E que presença tão brutal tem Gawain, que é a herdeira do Sol e que justamente no meio do seu discurso de amor é interrompida pela batalha na cidade, que está um pouco estagnada com o poder de Peliot, que descontrola os ataques do gordo. No entanto, apenas usando seu poder mágico, ela é forte o suficiente para explodir tudo. E onde Gawain cuida de sua nova garota, obrigando-a a intervir, enquanto Percival se encarrega de manter os outros em segurança. Apesar de ter amadurecido, o poder do fogo ainda lhe causa problemas, e isso não é exceção, pois ainda não consegue controlá-lo. Com Pelgar, que não parece querer matá-lo, mas sim levá-lo para que seja seu subordinado. E por mais truques que o anão use,
Aqui, com um simples estalar de dedos, o enorme poder do Sombrio desaparece com a chegada dessa garota, como Pelgar a chama. Mas ela responde que é fácil controlar os ataques de um simples usuário de fogo, o que literalmente o enfurece ao máximo. No entanto, o poder dourado da garota extingue sua chama sem esforço e só porque ele interrompeu o momento de paquera dela. Então imagine o quão poderosa ela é, algo que surpreende Percival como sempre. Enquanto isso, Tristão também aparece no local, gênero do suposto cavaleiro, então eles aproveitam para se conhecer, enquanto Pelgar se enche de pessoas muito poderosas que querem derrotá-lo, somado ao aparecimento da raposa. Algo importante, já que ele acaba entendendo que, de acordo com as descrições que o velho sábio lhe deu, essas 4 crianças correspondem aos cavaleiros épicos do Apocalipse. Os maiores inimigos do seu rei, reunidos em um só lugar, então sua empolgação é evidente pelo batalhão que nos espera. No entanto, as coisas não são tão simples, já que mesmo tendo a reunião épica dos cavaleiros destinados a acabar com o rei Arthur, parece que Pelgar, embora os respeite, não tem medo de enfrentá-los. Ainda assim, Lancelot, que não sente vibrações assassinas no cara, diz que essa é a chance dele escapar. Isso inicia um problema na equipe, já que Tristão quer capturá-lo. Enquanto Gawain, muito ofendida por ter sido tratada como uma criança, quer exterminá-lo. E é Percival quem se aproxima do inimigo escondendo sua arma, enquanto diz que, ao contrário do próprio pai ou de Arthur, não tem motivo para odiá-lo, ainda mais porque sabe que ele não é uma má pessoa. Algo que fica evidente ao ver sua diferença em relação aos outros escuros. No entanto, ele se aproveita disso e da ingenuidade de Percival para capturá-lo e seguir o conselho da raposa de fugir, evitando ser atingido pelo feitiço do cubo perfeito. E embora vejamos que Percival se sente enganado, ele não oferece muita resistência. E dá pra perceber que o cara gosta do Percival, enquanto Donnie e os outros, preocupados, tentam remover a magia. Mas será impossível até mesmo para Tristan, que reclama com Lancelot por não fazer nada para impedir Pelgar. Mas é que a raposa também não desconfia do cavaleiro, então eles mandam Peliode procurar alguém forte para remover o selo. No entanto, eles têm alguém mais perto do que esperavam com Gawain, que com uma simples oração e o poder do sol, destrói o feitiço. E agora, assim como Tristan, eles partem em busca de Pelgar. Um pouco lento, a Fortuna até mesmo toma a dianteira com uma velocidade incrível e um ataque tão poderoso que percebemos que ela não se importa com a vida de Percival. E é claro, Pelgar é quem acaba afastando o garoto e recebendo todo o ataque, o que o deixa bastante vulnerável. Mas o anão não pode deixar que matem o Sombrio, que acabou de salvá-lo, e acerta um bom golpe na garota. Mas isso só piora o temperamento dela, que devolve com um chutão que o faz desmaiar por alguns segundos. Enquanto isso, Gawain soma ser o auge de um ser perfeito ao qual ninguém pode se opor, e onde descobrimos que ele é descendente de um grande rei. Mas aqui Tristan intervém, tentando parar a garota que está exagerando demais, mas Gawain aproveita para menosprezar o fato de ela ser comparada com 3 crianças, sendo tão perfeita. Se alguém discordar, pode provar isso com espadas de verdade, o que provocaria qualquer um, mas o Albino não atacará nenhum companheiro porque ele tem seus próprios códigos, preferindo levar um soco da Fortuna. Então Percival se intromete novamente com palavras tão cortantes que só aumentam a força no punho da Fortuna. Mas antes do grande final pro anão, Pelgar recebe todo o impacto. Mesmo bastante ferido, a magia de contenção de Peliodantes não surte mais efeito e ele pode lutar com toda a sua magia. Então Gawain invoca novamente o poder do sol para lutar contra esse sobrevivente miserável, como ele chama. No entanto, ao contrário da vitória que esperava, surge um golpe de massa entre as chamas, trazendo uma lição de humildade, embora ele não entenda isso de imediato. E o cavaleiro está desviando todos os ataques como pode, não porque seja mais poderoso, mas porque tem mais técnica. Por isso, quando a menina se cansa, ele aproveita para fazê-la dormir, desta vez por um bom tempo, e aproveita para reconhecer que a magia dela e seu potencial são brutais. Mas ela ainda é uma novata, algo que confunde a mente de Gawain, que estava acostumada a sempre vencer. E ao contrário da reação que esperaríamos, ele começa a chorar como um recém-nascido. Drama que não precisa de Pelgar, que acaba fugindo do lugar porque já tinha perdido a vontade de continuar lutando. E já que Tristan, como forma de agradecimento, também não quer atacá-lo, apenas deixa a promessa de que Percival seja seu discípulo, algo que o anão nunca aceitaria. Mas ele o envia com um presente. Enquanto isso, Gawain chora copiosamente, pois, segundo seus pais, ela era considerada invencível. Ele sabia acalmar, mas Tristan usa sua força para ajudar a garota a recuperar a personalidade, o que se tornou seu modo de controlá-la com o tempo.
Percival não a perdoará totalmente e sempre que possível lhe dará uma lição de humildade. Lembrando a ela quem humilhou uma menina, porque assim como os outros, ela tem 16 anos. Então Lancelot, que também tem uma grande visão, fica tranquilo por a situação ter sido resolvida. No entanto, essa acalma o alerta de que há outra presença na cidade, mas dessa vez muito mais perigosa. E aqui temos esses dois encapuzados. Mas antes de responder as perguntas, eles parecem conversar de maneira estranha entre si, como se estivessem seguindo ordens. Então um deles desaparece do local, enquanto seu companheiro do nada decide lutar, mostrando uma figura que já conhecemos muito bem. Mas o que não esperávamos é que, através de magia negra do purgatório, ele consegue invocar um dos temidos mandamentos. Ou bem, dois, já que a invocadora é Melascula, a fé. Uma dupla de grande poder, já que Galan destrói o primeiro cavaleiro, que está enviando uma mensagem de terror a todos que já os enfrentaram anos atrás. É confuso isso acontecer, principalmente para Meliodas. Nos dando um pequeno resumo da Guerra Santa que aconteceu há 16 anos, onde os 7 pecados derrotaram os 10 mandamentos. Depois de uma temporada difícil, causou grandes danos a Camelot e encurralou seus guerreiros mais poderosos. Então temos novamente duas dessas criaturas, graças ao rei Arthur, e que estão cheias de ódio. Algo que vemos quando os cavaleiros de Liones tentam atacar. Mas Galan não só parte a vila ao meio com um golpe, como também faz um massacre em um instante. Porém, ele parece não saber o motivo de estarem novamente neste mundo. Enquanto tudo isso ocorre, Meliodas já sabe da situação. Jogadas. Já que, como diz Gil, é muito provável que esses caras sejam apenas uma distração para algo muito mais complexo. Chegando à conclusão de que o mais valioso que eles têm neste momento é a clarividência de Bartra. E eles devem protegê-lo, mas se Meliodas for embora, quem protegerá o povo se não forem os pecados capitais? Uma solução que está mais do que clara. E é que os cavaleiros sentem o poder, e mesmo com medo sabem que precisam enfrentar esse perigo tão monstruoso. Então, eles se teletransportam para o local. O inimigo aguardava seus antigos rivais, mas encontra um grupo de crianças aparentemente inofensivas. Ao observá-las melhor, percebe que a garota musculosa possui o poder do sol, de um personagem que Galan conhece muito bem. E Tristan carrega a escuridão e a luz dos pais mais poderosos. Além disso, aparece Lancelot, que já era bastante óbvio, mas nos confirmam que ele concentra o poder dos seus pais. A fada e a raposa vão juntos, e bom, Percival. Então, os 4 cavaleiros reunidos são algo perigoso, algo que também é presenciado por Arthur à distância. E mesmo que não sejam imponentes, o Rei das Trevas conhece o potencial deles. Ele se surpreende ao perceber que sua sobrinha é a mulher do grupo, tornando a situação sua família contra ele. No entanto, parece ser uma situação divertida para o cara, que agora decide visitar ele mesmo a cidade para ver a qualidade que tem lá. E é aí que começamos uma luta. Tristão desfere uma rajada de golpes, que mesmo com sua velocidade só consegue atingir os 2 mais lentos do grupo. Mas Tristão, que conseguiu desviar, precisa enfrentar Melascula e Lancelot contra Galan. Mas Gaguen, que parecia ter recebido o golpe, se interpõe, pois quer tomar isso como sua luta. E no começo, nenhum dos golpes do inimigo a machuca. Enquanto Tristão, bastante subestimado, decide usar o poder de sua mãe, o que mostra que os anões não são tão fracos assim, inclusive Percival. Começa a sobrecarregar magia, enquanto Gaguen aparenta cansaço. Como seus ataques não são eficazes, Galan aproveita para puni-la com ataques. Aqui o roxo começa a sofrer, pois as lembranças do passado e o que Arthur implantou bagunçam sua mente. É curioso, mas não dura muito. Ainda assim, é tempo para Gaguen recuperar sua forma. E antes de continuar recebendo golpes, ele responde com sua adaga, que pode combinar com sua habilidade de teletransporte, conseguindo ferir o inimigo, mas principalmente cortando-o bem no meio. Mesmo com a confiança da garota, é claro que ele não morreria tão fácil. No entanto, antes que suas fibras possam se recuperar, aparece um dos inofensivos fantoches de Percival para explodir seu corpo a um ponto de força e magia que o faz voltar à sua forma original. Algo que é mais importante do que parece. Enquanto Tristan está passando por maus bocados, porque seu poder não é suficiente, e ele se sente ofendido por ser menosprezado por isso, por não estar à altura de seus pais, ele sabe que é verdade, e acha isso incrível porque os admira demais. E é justamente aqui que eles são interrompidos por uma fada desconhecida que acaba enganando Melascula. Percebendo com seus pensamentos, descobre que o companheiro que fugiu está indo ao porão do castelo. Tudo isso ele conseguiu, pois essa criatura é Lancelot disfarçado, que ainda faz lembrar do passado, palavras que consomem sua mente.
Mandamento. Por isso a maldição de Arthur acaba transformando ela em uma serpente gigante que ameaça destruir a cidade, algo que enfurece. Agora, se a Tristan, que antes preferia isso a ver seus companheiros sofrerem. Ativa o poder do seu pai, que ele não gosta de usar, mas com o qual destrói o inimigo com um único ataque e uma presença incrível. Por isso, ambos os mandamentos retornam ao totem original. Enquanto isso, a raposa precisa se apressar para o castelo, porque o verdadeiro inimigo está muito perto e é muito mais perigoso do que eles já viram. Enquanto Percival elogia o grande poder de Tristan, Gawain demonstra ciúmes, pois sempre acreditou que Tristan era o mais fraco do grupo. Agora, ela não se sente mais a número 1. O Albino, humilde, tenta acalmar dizendo que é uma habilidade temporária. Na verdade, sua duração é muito curta e o deixa realmente exausto, algo com o qual Percival não concorda muito. Mas quando ele dá suas opiniões, acaba trazendo mais problemas do que qualquer outra coisa. Então, por enquanto, o importante para o anão é seu reencontro com a equipe, dá para perceber a felicidade deles. Além disso, eles podem ver que os cavaleiros que eles aspiravam se respeitam tanto Percival quanto os outros cavaleiros. Fazendo uma pausa, seguimos para o calabouço da cidade, onde os cavaleiros de Tristan discutem. Já que, embora sejam amigos de infância, como vimos alguns capítulos atrás, o Emo está sob suspeita de trair o reino. Contra os cavaleiros, e sua evidente má vibração. Ele tem um objetivo, que é desconfiar de tudo o que possa representar um perigo para seu respeitado líder. Mas antes de saber se ele é mentiroso ou não, aparece um cavaleiro misterioso, que pelo estilo da armadura que usa é algo desconhecido. Isso sim, ele fala como um guerreiro bastante sábio, até mesmo deixando a dupla como simples novatos. Ainda assim, é evidente que se trata de um dos cavaleiros de Arthur. Eles iniciam um combate, o adversário ataca primeiro e eles bloqueiam um ataque. Isso lhes dá uma falsa confiança, pensando que podem vencê-lo sem problemas, mas percebem que nem mesmo suas invocações funcionam. E isso acontece porque o cavaleiro usa magia de gelo em área que enfraquece quem estiver por perto. Então, por enquanto, ele é forte demais para que tenham sequer a chance de lutar contra ele. No entanto, um convidado inesperado aparece com sua magia de gelo para equilibrar as coisas. E estamos falando da vice-comandante dos cavaleiros, Willa, provavelmente a mulher mais poderosa entre as fileiras sagradas de Liones, e que é temida por todos por um poder mágico tão grande que foi capaz de queimar centenas de demônios na última Guerra Santa. E como curiosidade, ela teve alguns envolvimentos amorosos com o beberrão Roser. O caso é que ela está aqui por ordem de Meliodas, já que suspeitava que os mandamentos eram apenas uma distração para outros planos. Porém, essa luta será difícil, pois as habilidades são equilibradas e aparentam já se conhecer. Por isso, a troca de golpes começa a explodir tudo ao redor, sendo a oportunidade para que o Cavaleiro de Gelo dê o primeiro golpe crítico. No entanto, Willa, que estava mais atenta, acaba não só sendo mais rápida, mas também lendo os movimentos com os quais, literalmente, acaba explodindo a armadura dele, revelando que o guerreiro, na verdade, trata-se de uma mulher e nada menos que a conhecida Jericho, aquela garota que conhecemos há muitos anos, que deram um one-shot no irmão dela. Agora, por motivos desconhecidos, ela é a mais bonita das fileiras de Arthur. Como um dado importante, ela também foi a mestra de Lancelot, então quando lembram isso pra ela, parece afetá-la um pouco, mas ela se recupera rapidamente e aproveita a magia de gelo. Ela impede Willa de recuperar a arma e ainda ganha vantagem. Enquanto isso, sua velha amiga só quer que ela conte o que aconteceu para explicar a mudança de lado, especialmente pelo bom relacionamento. Especialmente com o menorzinho, mas ela prefere não responder, e sim lutar, e essa decisão faz com que a Pele Negra acabe totalmente congelada e sem muitas chances de vencer. Ou pelo menos era o que parecia, já que simplesmente aparece uma chama roxa do nada, obviamente pertencente à raça dos demônios. Mas isso é explicado, já que essa foi a única garota que, quando houve o surto de poder demoníaco. Antes de ser curada por Van, ela guardou esses restos de magia para si e os fez parte do seu corpo. Jericho não se importa e ataca com espinhos de cristal, mas eles não são eficazes diante do controle e poder da outra garota. Então não é nada complicado para ela se mover em alta velocidade, conseguindo causar um bom ferimento no braço dela. Portanto, em força, já teríamos uma vencedora. No entanto, Jericho ainda tem coisas para esconder, e é que qualquer um que consiga feri-la acaba sendo contaminado pela maldição do gelo que consome seu corpo pouco a pouco. No entanto, antes que pudesse escapar, uma voz conhecida aparece atrás dos cavaleiros, que acaba sendo Lancelot e suas flechas poderosas, a única pessoa que a mestra não queria encontrar.
Por isso, ela tenta não lutar e ameaça com a vida da comandante. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, Lancelot atira de suas mãos, além de destruir a parte mais alta da armadura com um único golpe. Assim, Jericho aproveita para fugir, algo que Lancelot não pode permitir, então ele deixa que os outros cuidem da cura. E de sua mestra, que atinge seu objetivo de silenciar o aliado preso. Mas é nesse momento que a raposa surge em busca de respostas. Por que o abandonou e como agora simplesmente é aliado de Arthur? Nos deixando com um bom contexto, já que durante um conflito importante há 6 anos, Lancelot e sua mestra foram presos em outra realidade por mais 3 anos, onde a raposa ainda era muito pequena, e foi mais um peso para sua mestra do que qualquer outra coisa. No entanto, ela nunca o viu dessa forma. A temporada mais feliz da vida dela, porque literalmente ela o ama, algo que o garoto responde dizendo que também a ama e que ela é uma parte importante da família. Mas ela não consegue esconder que o que sente de verdade é amor por Lancelot. E ela diz isso explicando especificamente o mau humor dele, sua firmeza, seus comportamentos. Ela o ama por completo, ama esse garoto como um homem, um sentimento que se formou durante os 3 anos em que ficaram presos, mas ainda é um amor por alguém 18 anos mais novo que ela. Então foi esse medo que a levou a se afastar, sendo esse momento sua única oportunidade de revelar a verdade para ele, já que estão esperando por ela do outro lado. Uma afirmação estranha para todos, mas se resume ao fato de Arthur ter prometido a ela. Um mundo onde Lancelot ame só ela, e isso ela protegerá com todas as forças, mesmo enfrentando seu verdadeiro amor. Então Lancelot tenta evitar que ela seja enganada pelo rei, mas a garota não ouve a razão, e acaba fugindo, deixando a raposa bastante frustrada. Aproveitar toda a comida que puder. No entanto, os mandamentos ainda não terminaram. E sua relíquia acaba liberando desta vez uma figura monstruosa que funde as duas criaturas com essa aparência grotesca. Portanto, não resta outra opção a não ser que os cavaleiros tenham que lutar novamente. No entanto, em um primeiro ataque, parece ser um inimigo muito mais resistente, chegando até a ler sem dificuldade a direção dos ataques de Gawain. Assim, torna-se extremamente complicado até mesmo para Tristão, cuja magia é muito poderosa, mas não consegue atingi-lo, então Percival decide atacar sozinho. Mas por algum motivo é como se ele perdesse a direção e os ataques não fossem precisos, então tudo o que consegue é ser capturado e todos precisam ajudá-lo. Mas Gawain é mais do que suficiente, pois usando um de seus ataques mestres de fogo, consegue fazer com que o chão sob o inimigo o consuma pouco a pouco. Enquanto isso, Percival é salvo por Tristan e por Doni, que com toda a sua magia consegue controlar a besta, que na verdade acaba bastante ferida, mas os dois heróis também. Até mesmo Gawain, já sem magia, perde todas as suas características físicas, ou, bom, não todas, assim como certo personagem. Eles os colocam em segurança, enquanto Percival e Tristan aproveitam para atacar, pois a besta não consegue se mover direito. No entanto, ao unirem forças, eles parecem perder o controle de seus corpos e acabam desmaiando uns aos outros, já que o resto dos aliados tem mobilidade. E é Nazianz o único que reconhece que tudo o que está acontecendo se deve ao mandamento. Por ora, vamos ao castelo, onde reforçam a segurança, enquanto Meliodas descobre que Jericho está com Arthur. Mesmo com o caos, ele sabe que precisa proteger Bartra, alvo do inimigo. Enquanto isso, Nazianz começa a perder mobilidade. Mas antes de cair, aparece um velho médico conhecido como o Grande Hendrickson, que sabe que o que está afetando os guerreiros é um veneno produzido pela besta que faz com que os afetados percam a noção de distância e precisão ao atacar, explicando por que a besta tem sido tão resistente. O médico e Dreyfus perceberam o que ocorria e chegaram ao local a tempo. E é aqui que Nazianz, sabendo que se trata de uma toxina, assimila uma vacina em seu corpo e, sem problemas, a espalha para todos os afetados. Algo incrível para Hendrickson, mas não tanto para a besta que decide responder. Mas o velho Dreyfus usa seu poder, que junto com a grande determinação de Isolde, acaba motivando todos os cavaleiros a reunir suas últimas forças e atacar. Tudo isso como um apoio aos 4 cavaleiros e à sua causa. Ganhando tempo suficiente para que Nazianz possa curar Percival, que recebe uma nova evolução em seu poder, já que seus slimes adquirem uma inteligência maior. Eles até parecem diferentes, algo que não parece ser uma evolução agressiva ou muito poderosa. No entanto, depois que a besta acaba com a maioria dos cavaleiros já bastante exaustos, as pequenas criaturas os curam instantaneamente. De feridas mortais ou de grandes doenças, como as costas de Dreyfus. Então, o demônio, em seu desespero, começa a atacar as pessoas da cidade que saem voando pelos ares, sendo Anka quem tenta acalmar a situação.
Mas todos os guerreiros já estão sem uma gota de força e magia, então aparece Percival para atacar novamente. E embora no início eles não consigam causar muito dano, seus slimes começam a reforçar sua aura, conseguindo penetrar a armadura do inimigo. E como essas criaturas se molam à vontade, isso cria esse espaço para que o protagonista possa finalmente cortar o inimigo, mostrando a todos que é possível vencer essas criaturas. E ainda mais com o poder do Cavaleiro da Morte ao seu lado. E é assim que chegamos ao capítulo final, que só para adiantar, é o melhor de toda essa primeira temporada do anime real. Ele tem alto nível, atravessa a armadura do inimigo e provoca grandes cortes, mas sua força não causa dano permanente. Ainda assim, o anão sente que pode vencê-lo. Inclusive, seu poder está constantemente transmitindo magia para ele, colocando-o no nível de grandes e poderosos rivais, como aqueles que seu avô lhe contava. No entanto, a besta ainda tem alguns truques na manga, como a grande prisão de Meláscula. Para isso, no momento certo aparece Isolde, que agora confia mais no poder do protagonista depois de ver tudo o que ele fez. No entanto, a criatura não vai parar e com um monte de mãos, começa a atacar sem descanso. Desvantagem para a garota que luta no chão, e onde Percival precisa ajudá-la. Algo que, enquanto a segura, gera nela a sensação de que está traindo Tristão. Complicando a batalha, já que Mega Galan aproveita para usar um grande raio demoníaco, do qual a equipe escapa por muito pouco. Mas isso deixa a garota bastante vulnerável, então Percival a acompanha com seus slimes, que a protegem por um tempo, mas as criaturas começam a ser esmagadas com facilidade. No entanto, Isolde decide usá-los de uma forma melhor, rebatendo-os e fazendo-os explodir na frente do inimigo, que perde alguns braços no processo. Ainda assim, a garota é bastante castigada, mas sabe que não pode desistir enquanto seu amado continua em perigo, então Percival entra na situação. Guerreira deixou uma armadilha para Mega Galan para acertar um bom ataque no inimigo, que seria mortal para qualquer um. Mas essa criatura totalmente deformada complica tudo ainda mais. Então, quando Percival pensa que está ganhando, recebe um choque de realidade, do qual escapa por muito pouco. E pela entrada do resto da equipe. Principalmente Isolda, que movida por sua determinação e acima de tudo pelo amor por Tristão, fica mais forte e seus ataques também, então o inimigo. Mas não dura muito, já que a garota perde instantaneamente, ficando bastante ferida, algo que nem Dreyfus consegue impedir. No entanto, antes de ser esmagada milhares de vezes, uma criatura muito, mas muito veloz a resgata, que não pode ser outro senão Tristão, que lamenta que a garota faça tantas loucuras por ele. Enquanto isso, Mega Galan despreza o fato de que ainda esteja vivo o filho impuro entre demônios e deuses. Mas aqui, antes que possam fazê-lo desaparecer, como diz essa besta, o menino coloca sua protegida a salvo, com Hendrickson dizendo para ela pedir ajuda a Lancelot o mais rápido possível, o que faz parecer que ele precisa de ajuda. Mas quando vemos o porquê ativando seu modo demônio, percebemos que Lancelot será importante. Sim, mas para que o próprio Tristan possa voltar ao normal, já que o combate se torna literalmente um massacre, arrancando parte do inimigo sem piedade. Nem mesmo diante dos gritos da deformidade de Meláscula, com impactos tão potentes que nem podem ser desviados e com uma brutalidade digna de um demônio. Algo que, embora salve cavaleiros e heróis do reino, causa um certo medo, sendo Gawain a única que disse que poderia derrotá-lo. Mas aqui, Meláscula invoca seu último feitiço com mãos do submundo, que levam tudo o que tocam, sendo a maioria alvos fáceis. Tristão é suficiente para que esses inimigos voltem ao seu clã cheios de medo? Então, com o inimigo com a guarda baixa, é o príncipe que aproveita e arranca o corpo da garota, que lhe suplica para não fazê-la sofrer dessa forma. Mas isso não importa para ele. Enquanto isso, seus pais, um pouco preocupados, sabem que seu filho ativou o poder que tanto temia usar e pelo qual esperam que ele possa controlá-lo. Com Meliodas confiante de que isso vai acontecer, o que resta de Gawain? Da mesma forma, o garoto consegue dominá-lo sem problemas, atravessando várias vezes com a espada. Chega a um ponto em que isso se torna sadismo contra essas criaturas que aparecem de várias formas, humilhadas e sem planos para o Albino parar, sendo Percival quem tenta acalmá-lo. O que a própria voz inconsciente e distorcida de Tristão lhe diz é que ele poderia morrer se intrometer. No entanto, enquanto todo o cenário fica em silêncio, surgem aplausos que soam em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. E é que, ressoando na mente de qualquer um que esteja em Liones, aparece Arthur, para ficar maravilhado com a atuação do cavaleiro, herdeiro de Meliodas, e que ele subestimou desde o primeiro dia em que ouviu falar dele.
Mas agora, vendo a obra de arte que acabou de presenciar, está mais do que satisfeito, criando por sua vez, com uma força incrível, algumas escadas de pedra, que Gawain, como sobrinha do rei, como já vimos, sabe que é muito ruim, já que enquanto a trilha sonora aumenta e as pessoas tentam se salvar, parece que esses degraus conectam a divindade com o mundo desses simples mortais, que só podem ficar apreciando o quão grandioso é o que tem à sua frente. Enquanto isso, uma figura reconhecida desce para conhecer os 4 jovens destinados a acabar com sua preciosa Camelot. Por isso ele queria verificar pessoalmente se isso é possível. Arthur Pendragon, o cérebro de tudo, aparece, algo que alarma os líderes da cidade, especialmente Meliodas, que sabendo o que está por vir, se prepara para aparecer no local. Não só como rei, mas principalmente como pai. A tensão cresce, pois é possível sentir o grande evento se aproximando, que inclui não só todos os cavaleiros de Arthur em forma de legião, mas também todas as cidades próximas que podem sentir o terror de um poder tão grande. Mas Percival, ao conhecer o chefe de seu pai, não consegue evitar lembrar o motivo de sua luta. A vida de seu avô, que foi tirada pelas ordens desse garoto e por quem ele perdeu, tudo isso o enche de frustração e raiva, explodindo com um ataque poderoso. Mas, segundo o rei, embora seja um cavaleiro importante que queria conhecer, ainda não é seu momento, derrubando-o sem mover um dedo, em uma sequência épica que deixa o anão bastante humilhado e na qual ele só se salva por causa de suas criaturas. Já que o objetivo real de Arthur é o herdeiro de Meliodas, que lhe gera muitas expectativas sobre do que ele é capaz, enquanto menciona a impureza do seu sangue. Provocação que Tristão aceita, atacando sem pensar. E onde novamente o rei, com grande presença, nem sequer se move para desviar, simplesmente a aura do seu poder causa um grande ferimento no albino, que acaba muito mal, mostrando que ele está impondo toda a pressão, um jovem que até pouco tempo atrás era apenas um simples cavaleiro. Ainda assim, os outros decidem não hesitar e aproveitam para atacar. Enquanto isso, Arthur, em uma sequência em câmera lenta, mas sem se abalar, demonstra tudo ao seu redor, seu poder, e faz com que todos que estejam por perto obedeçam às suas ordens e se prostrem diante dele, deixando-nos com algumas palavras simples de que todos que se alimentam do poder do mal serão derrotados em um final épico para esta primeira temporada do anime, que não poderia deixar mais alto o hype que temos por essa guerra, que poderemos aproveitar em sua continuação. Felizmente, como informação, a segunda temporada já está oficialmente confirmada, e o mais provável, pelo que vi, é que ela comece a ser exibida em outubro deste ano. Com o destino de todos os protagonistas que conhecemos e desse mundo que realmente está me encantando, e espero que vocês também estejam gostando. E pelo que foi visto, foi recebido muito bem. Por fim, gostaria de dar minha opinião sobre este episódio e o porquê acho que ele está no mesmo nível. Inclusive, algumas coisinhas me agradaram mais do que o primeiro episódio da temporada, já que senti que este capítulo se distanciou bastante da essência regular que a série vinha trazendo nos últimos 5 episódios, já que esse final. Não só na animação, na qual dá pra perceber que eles usaram o que restava do orçamento. Para as sequências como a apresentação de Arthur, mas também a ambientação e a trilha sonora complementam muito esse final. Temos isso, por exemplo, com os efeitos sonoros dos raios, dos passos ou daqueles aplausos que fazem você sentir a pressão do que está acontecendo. Realmente dá pra sentir a epicidade e o temor pela chegada de um personagem que vimos desde a metade da série, mas não como agora, não como neste final. Por isso eu sinto que, assim como o primeiro episódio, transmite a novidade desse mangá adaptado para o anime, que te envolve na atmosfera opressiva do presente e do que está por vir. Um episódio incrível que condensa tudo o que vivemos desde o primeiro episódio, e que na verdade mesmo com quedas de animação, já que na metade sentimos isso, me deixa com uma boa impressão sobre a série, que não é perfeita, mas é muito divertida. Esperamos que eles tirem um tempo para fazer uma continuação com a mesma qualidade ou até melhor do que vimos nesses 24 episódios. E se você está pensando se deve assistir de verdade e não só um resumo, eu recomendo ver completa, porque a história é bem fresca e vale a pena. A preocupação é se vai ser igual à série original. E só para constar para todos que me perguntam nos comentários, ainda não está completa na Netflix. Isso ocorre porque a empresa prioriza a dublagem em espanhol latino, facilitando o acesso para quem não consegue ler e assistir simultaneamente. Por enquanto, só resta esperar por isso e pela segunda temporada, que com esse final me deixou cheio de expectativas.
nos rostos. Então, muito obrigado por terem me acompanhado durante esse meio ano de exibição. Vocês são os melhores e nos veremos novamente com o retorno dos 4 Cavaleiros do Apocalipse em outubro, aqui neste canal. Nos veremos de novo com o próximo resumo épico de alguma série. E lembrem-se, como disse meu pai, eu abandono vocês.